Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, muito bem-vindo. Vamos começar mais um episódio bem diferente. Acho que vai atrair bastante a atenção de vocês, atiçar a curiosidade. Né? A gente vai falar sobre oncologia na medicina veterinária e para isso a gente chamou nada mais, nada menos que Luiz Roberto Biondi, que é médico veterinário formado pela USP, depois fez mestrado e doutorado, né, no Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada, é coordenador e professor do curso de graduação e pós-graduação na Unimes, que é a Universidade Metropolitana de Santos, e é o atual presidente da Associação Brasileira de Oncologia Veterinária. Muito bem-vindo, que bom que você aceitou o convite, é um prazer te receber. Eu que agradeço o convite, eu sou honrado aqui na presença de vocês, Gustavo e Dan, muito obrigado pela sua oportunidade, agradeço também a nossa audiência por estar nos prestigiando nesse momento. É bem legal esse tema, porque câncer hoje em dia nos pets é uma coisa muito comum, né? Sim. E traz muitas dúvidas e tem muito espaço para umas falácias absurdas, né? Também. Então acho que vai ser bastante interessante aí. Mas antes de entrar exatamente nesse tema, eu queria saber como foi o início de tudo. Você sempre quis ser veterinário? Como que era na época que você optou? Enfim, conta um pouquinho da sua história. Vamos lá. Então, na verdade, eu vou falar de coisas que são muito do passado, né? Quem é da minha geração sabe que existia um programa de TV chamado Dactari, era um veterinário. Clarence. Eu falei do Clarence aqui. O Leão, né? O Leão Vesgo. Leão Vesgo. E, assim, foi o ídolo da minha geração, né? Porque era um veterinário destemido, né? Além de veterinário, ele era meio que policial. Ele combatia tráfico de animais, esse tipo de coisa, né? Então, assim, aquela coisa de... Que ano que foi? Anos 60, né? Eu acho que é por aí, anos 60, 70, né? Por aí, né? Mas como eu sou de família, né? De aquelas coisas tradicionais, eu fui, na verdade, fazer curso de técnica eletrônica, porque o menino, na minha geração, tinha que ter uma profissão, né? Mas quando eu terminei o ensino médio, eu tinha certeza que não era isso que ia ser, né? Olha, você fez colégio técnico? Fiz colégio técnico em eletrônica. Pra sair com alguma coisa. Isso, porque tinha aquela coisa, né? Classe média, tem que ter uma profissão, né? E eu falei, pai, eu adoro eletrônica como hobby, mas eu jamais vou ser engenheiro. E aí eu falei, quero fazer medicina veterinária. E aí eu fui, né? Fiz cursinho. E teu pai gostou da ideia? Não, sim, porque como ele era da área de mecânica, né? Ele nunca me viu mesmo trabalhando com ele e tudo mais. Né? Não tem dom mesmo para isso. Não, ele trabalhou a vida inteira dele praticamente na Firestone, naquela indústria de pneus, e lá não tinha vaga para eletrônica mesmo, né? Então ele sabia que eu não ia para lá nunca, né? E foi, daí eu me encontrei, né, na medicina veterinária, eu tive certeza que eu fiz a escolha certa, né? Jamais ia ser um bom engenheiro, mas tenho certeza que eu tento ser um bom veterinário. Legal, mas já era um desejo antigo ou foi meio em cima da hora? Não, desejo, assim, se eu falar que é antigo, é mentira, né? Mas eu sempre gostei muito de animais, sempre gostei muito de cuidar. Então, os amigos tinham um aquário, eu ia lá e tentava tratar o peixe que estava com fungo, né? Aquela coisa. Então, sempre tive essa coisa, né? Como os programas de televisão influenciam a gente, né? Como influenciam? Pra mim, mexer com bicho foi o Jacques Cousteau. Jacques Cousteau. Que também é meio daquela época, dos anos 70, 80. Exatamente. Que eu queria ser oceanografista. Aí eu fui na USP, tinha um estudo de oceanografia, eu falei, vou acabar sendo biólogo, não quero dar aula, acabei indo para veterinário. E acho que a chave, né, quem virou a chave foi minha mãe, que eu estava lá conversando com um amigo, ele estava comprando no aquário dele, e eu fiz uma receita, né? Você vai pingar isso, tal. Aí a minha mãe brincou, né? Sabe que eu vou ter um doutor na família? Eu falei, putz, por que não, né? Tava terminando o ensino médio na ocasião, né, o colégio na época. Aí foi quando eu decidi, eu falei, vou fazer medicina veterinária, né? Mas sempre tive assim, uma afinidade muito grande. No colégio técnico de eletrônica, o único aluno que rodeava a professora de biologia era eu, né? Você era bom em biologia. Então eu comecei a falar, não, eu acho que eu estou no ninho errado, né? E dentro da faculdade, da formação, quando que você já começou a escolher o caminho de oncologia? Oncologia. Como foi isso? Quando eu fui para a clínica médica, que na verdade minha história, mais ou menos assim, eu saí da faculdade, queria trabalhar com cavalos, fiz residência no Jockey Club. Aí eu vou falar de outra coisa que tem que procurar nos livros para entender. Eu fui uma das vítimas do plano Collor. Então, quando eu saí da residência, os criadores de cavalo estavam vendendo os cavalos, não tinha dinheiro para bancar o Aras. O Aras, na verdade, nunca foi
uma questão vista profissionalmente como era na Argentina, né? Que era um hobby mais. Exato, né? Era o hobby, a dona da família cria cachorro e o dono da empresa cria cavalo, né? Então esses áreas começaram a ter muita dificuldade e aí não tinha emprego mesmo para veterinário. Aí com essa minha experiência eu fui trabalhar numa empresa na área comercial com ultrassom veterinário. Aí tive a oportunidade de ir para a Holanda, para a Suécia, fazer treinamento. E aí eu dava treinamento para os veterinários da utilização, da técnica e tudo mais. Aí depois eu acabei falando, não, chega, eu viajava muito, falei, eu quero me acomodar. Aí minha esposa também é médica veterinária, nós somos da mesma turma, nós montamos a nossa clínica particular. E aí foi por talvez coincidência ou não, né, por fato, os casos de oncologia que na época da graduação não eram tão frequentes, começaram a se tornar frequentes. E aí eu comecei a me interessar, não, se eu quero fazer uma boa clínica, eu vou ter que entender bem disso, porque é diferente, né? Não é a mesma coisa. E logo depois eu coloquei, né, meus pés dentro da área acadêmica, e aí foi mais fácil, né? Porque aí eu falei, fazer agora mestrado voltado à oncologia e depois fiz doutorado voltado à oncologia também. Então foi aí que eu coloquei os pés. E claro, né, uma consequência leva a outra, né? Acabei conhecendo a professora Maria Lúcia Zaidandali, né, que foi a fundadora da Abrovet, e acabei entrando na Abrovet, e dentro da Abrovet também fui mudando de cargos e aí acabei assumindo a presidência. O salário é bom lá, né? Oi? O salário é bom. Sim! Não, a gente faz com um baita prazer, todos nós, né? Todos nós da diretoria, a gente abraça a Abrovet com muito carinho, né? E graças a isso a Abrovet ganhou projeção, inclusive, internacional, né? Que legal. Hoje, no livro de oncologia do ITRO, tem o nome da Abrovet lá no prefácio. Então isso nos dá muito orgulho. Bem legal isso aí. Bacana. E oncologia já é considerada uma especialidade ou Sim, existem especialistas em oncologia? Sim. Inclusive, a Abrovet foi a primeira a conceder o título de especialista nos moldes do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Uhum. Então, você tem uma prova bem difícil mesmo, né? Não é agora é só fazer a prova que já sai com o título, não. É uma prova bastante difícil. E hoje nós estamos com 6 titulados. Já fizemos 3 vezes. A oncologia dá no corpo todo, o câncer, né? Sim, então sim. O cara tem que entender basicamente de tudo, é isso? Então, ele tem que ser meio neuro, meio ortopedista, meio isso, ou não? Não, faz sentido o que você Porque, você falou. mexe com a visão, com a audição, com os membros locomotores, né? Com os órgãos. Eu acho que o oncologista pele, tem que ser, assim, em primeiro lugar, um excelente clínico, né? Ele tem que ter essa visão geral, holística do paciente. Mas eu acho que uma das especialidades que mais tem uma pegada, vou dizer assim, para usar a palavra da moda, multidisciplinar, é a oncologia. Sim, porque é no corpo todo. Porque você depende de um bom veterinário de imagem, né? Então um bom radiologista, um bom ultrassonografista, um bom patologista. Eu faço oncologia clínica, não faço oncologia cirúrgica. Então não é qualquer cirurgião que faz uma cirurgia oncológica, porque é diferente, né? Então você tem que ter uma equipe ou ter com quem você possa contar. Se você trabalha numa clínica, você possa contar com... Então, assim, é uma especialidade que depende muito de outras especialidades, justamente pelo que você falou, né? Você pode ter um quadro que é totalmente dermatológico, entre aspas, né? Um nódulo cutâneo, e de repente uma formação intracraniana que começa, na verdade, manifestando com alterações neurológicas e não com alterações outras que lembram câncer, né? Então, o oncologista tem que ter essa visão geral, mas ele tem que trabalhar em equipe. Não dá para ele trabalhar sozinho, porque são muitas nuances envolvidas. A gente comentou, você falou que foram feitas 3 vezes a prova e, por enquanto, nós temos 6 especialistas. Especialistas, a rigor, você não pode falar, eu sou especialista em oncologia veterinária. Você atende, como é na medicina, né? Uhum. Você pode atender cardiologia, mesmo sem ser cardiologista. Sim. Né? É o clínico geral, né? Exato. Mas você está correndo um risco. Porque se você cometer algum erro, você não sendo especialista, o peso é maior sobre você, né? Mas se só tem 6 especialistas, como é que o mercado sobrevive? Não, o mercado é enorme, tem muita gente trabalhando. A nossa ideia na Abrovet é justamente estimular cada vez mais que as pessoas passem pela titulação e recebam o diploma, né? A gente não chama
de especialista, nós chamamos de diplomado. Vou dar um exemplo, uma pergunta assim, meio de leigo mesmo. Um veterinário que é ortopedista. Uhum. E aí ele vai acabar tendo contato com oncologia ortopédica, né? Isso. Ele pode se especializar só nisso ou ele tem que ser geral, oncologista de tudo? Não, você pode. Geralmente o pessoal faz oncologia clínica ou oncologia cirúrgica, né? Ou a patologia oncológica, né? Então eu posso me dedicar à oncologia só com diagnóstico, por exemplo. E tem colegas que são, né, fazem tanto cirurgia quanto fazem os tratamentos oncológicos, como quimioterapia, tocam os dois. Mas hoje há uma tendência mesmo do pessoal, principalmente quem trabalha em grandes centros, né? Eu faço a cirurgia, o outro colega faz o tratamento oncológico, mas na rigor assim, quando você sai com o título de especialista, você sai com o título para tudo, né? Mas só temos 6. Por enquanto nós temos 6 Não dá titulares. conta, né? E como que é isso fora do país? Tem algum país que se destaca na veterinária, na oncologia veterinária ou não? Tem, né? A gente tem, assim, os Estados Unidos, como sempre, né, que eles têm muito dinheiro e tem muitos veterinários, assim, que acabam indo para essa área. O Japão também se destaca, a Inglaterra também, são países que se destacam. Mas a gente tem praticamente em todos os países, por exemplo, a gente tem a Associação Mexicana de Oncologia Veterinária muito forte, né? E o modelo é o mesmo. Você faz uma especialização e você faz uma prova depois para ser... Não, depende do país, Depende né? do país, Nos Estados Unidos você tem que fazer o board, né? Que é uma prova bastante difícil, né? Então depende do país. Mas mais ou menos quantos especialistas tem lá? Agora você me pergunta. Mas é muito. Não faço ideia. Muito mais que aqui, talvez. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Eles chamam lá de certificado, né? Em vez de especialista, eles falam de certificado em oncologia. Né? Uhum. Porque é uma doença muito popular, né? Bom, vamos falar da área em si, né? Como que começa tudo? Por que surgem os tumores, os cânceres? O que acontece? É uma questão genética? É uma questão ambiental? É uma questão de estilo de vida? Como que é isso? E na veterinária é muito parecido com os seres humanos. É um pouquinho de tudo, né? Muita gente acha que os cânceres têm origem genética, mas felizmente, né? Dependendo da doença neoplásica, 2 a 3% tem uma origem realmente genética. Que a gente fala que os tumores são uma doença do genoma, ou seja, uma doença do DNA. Então você não necessariamente herdou aquilo. É adquirido, então. Você agora... Você poderia ter propensão e alguma coisa levou. Exato, você pode... Por exemplo, a gente tem, não querendo ser muito técnico, tem os genes que são protetores de tumor, né? E às vezes você nasce com uma mutação num desses genes. Por exemplo, a Angelina Jolie, né? A mãe dela morreu muito jovem por câncer de mama. Quando ela fez os testes, encontrou que ela tinha deficiência num dos genes protetor de tumor de mama, que é o BRCA2, né, o BRCA2. Só de mama, então. De mama, e aí que ela fez? Ela fez a mastectomia. Aí trabalhos mostraram que esse BRCA2 estava envolvido com proteção de câncer, contra câncer de útero. E ela de útero, não, desculpa, de ovário, né? Foi isso? Não lembro agora se é útero ou ovário. Ainda bem que são órgãos que ela pode tirar, né? E ela acabou, e aí todo mundo, ela é louca, é radical. Não, ela estava numa faixa de risco muito grande, né? Porque ela perdeu isso. Mas o que a gente vê em animais, principalmente nos animais de companhia, são animais que estão vivendo mais tempo. E para eu ter uma doença tumoral, eu preciso desenvolver várias mutações, né? Então hoje até se fala que você tem que ter no mínimo 6 mutações diferentes para poder desenvolver uma doença neoplásica. Então o que acontece é isso, na medida que os animais foram ganhando mais expectativa de vida... Como ser humano também, exatamente, né? Porque no século passado retrasado não se morria de câncer, morria antes. Sim, sífilis, tuberculose, matava antes, né? Como ela aqui no com Brasil... 50 anos de idade. Exato. Quando eu comecei minha clínica médica, a gente pegava muito doença gastrointestinal, né? Parvovírus, coronavírus, muita sinomose, né? Os animais viviam na rua, eram atropelados. Não tinha muita vacina, né? Exatamente. Então agora, na medida que a população foi se conscientizando, foi melhorando a dieta, né? Eu brinco com meus alunos. Ó. Cachorro na minha época vivia em quintal e comia resto de comida, né?
Hoje eles ganharam status assim. Então, eu discuto muito isso com as pessoas. Você dá ração vai dar câncer. Eu falo, peraí, meu canil tem 60 cachorros, não tem como fazer. Né? O canil, o hotel lá temporário, a gente trabalha, não tem como fazer comida natural. Mas os meus cães, que eu tenho lá meia dúzia, sei lá, morreram alguns de velho, vivem até 14 anos. E é lógico que um cachorro com 14, 15 anos vai ter câncer. Exato. Não é? Qualquer cachorro, acho que se você abrir ele com 14, 15 anos, você vai achar alguma coisa, não vai? Mas às vezes eles não chegavam a isso, eles não comiam ração também. Então, assim, talvez a ração, pelo contrário, porque come ração que ele viveu mais também. Não, você falou tudo, é exatamente isso. Né? Então, mas esse... Na verdade, sim, a gente... E é porque os caras demonizam a ração. Então, esse é um assunto que eu queria mesmo falar, porque da tal das falácias, né? Então, tem muita gente que virou uma moda agora a alimentação natural. E a gente recebeu uma pessoa aqui e falou super bem da alimentação natural, também falou bem da ração boa. Tem ração foi super equilibrada. Mas tem gente que é radical. Não, você quer matar o seu cachorro, só dá bolinha de câncer. Tem gente que fala bolinhas de câncer. Você vai dar bolinha de câncer pro seu animal até quando, né? E um dos argumentos é esse. Olha só, na época do seu avô, da sua avó, o cachorro não morria de câncer, morria de morte natural. Na verdade, morria de velho, o pessoal fala, mas morreu de velho. Mas morria com diagnóstico. E agora que todo mundo tá aumentando a ração, tá tendo câncer. E faz esse link para poder falar, não, porque a indústria da ração quer que seu animal viva menos, o que eu acho um contrassenso, porque se eu sou dono de uma empresa de ração, eu quero que viva mais. Eu quero que meu animal fidelize por mais anos, né? E as indústrias de rações, desculpe interromper, que são boas mesmo, grandes, elas têm centros de pesquisa gigantes, que inclusive os próprios faculdades veterinárias, universidades aproveitam esses estudos para desenvolver a medicina veterinária, né? Exato, exatamente. Então, assim, é meio ridículo falar isso. Então eu queria saber como é que vocês lidam no dia a dia, porque eu imagino que os donos de cães, que quando vão na clínica, falam, mas será, doutor, que é porque eu dei ração a vida inteira? Não, isso é uma pergunta recorrente, porque, na verdade, o que acontece? Quando o tutor vem com o animal, e principalmente quando é interessante isso. Você descobre que o animal é cardiopata, tem uma doença cardíaca. Os tutores encaram isso numa boa, né? Falam, puxa, né? Aconteceu e tal. Aí quando o assunto é câncer, né? Neoplasia, vem aquela culpa. O que eu fiz de errado? E aí o tutor ele tenta achar uma culpa. Na doença cardíaca também você pode ter feito errado. O cachorro tá gordo, comendo coisa errada, né? Exatamente. Então o que acontece? A gente, olha, a matéria-prima das boas rações é aquela que a gente come também. Então, os animais estão vivendo no mesmo desafio que nós estamos vivendo. Agora, tudo bem, você opta por uma dieta natural. Mas de onde vem os alimentos, os nutrientes que você está usando, né? Primeiro. E segundo, e a água? E o ar? Como é que você vai mudar isso? E você acha que o estilo de vida, um cachorro que tem bem-estar, um cachorro que não é sedentário, que passeia, que convive com outros bichos, que tem uma vida, vamos supor assim, ideal, você acha que ajuda ele a ter menos probabilidade de ter câncer? Acho que ajuda que ele tenha menos probabilidade de várias doenças, né? Porque o que acontece? Antigamente a gente já tinha uma noção, né, de que o tecido adiposo, né, a gordura corporal, ela agia como se fosse um armazém, né, de hormônios, de outras substâncias que a gente chama de lipossolúveis, né, que se dissolvem na gordura. Hoje a gente já sabe que o tecido adiposo ele é muito mais ativo do que isso. Ele age como se fosse um órgão endócrino, ele produz hormônios e tem mesmo esse efeito, né, de reserva, né, de manutenção dessas substâncias, algumas inclusive cancerígenas. E além disso, né, quando o animal tem uma capa de tecido adiposo além do necessário, ele é ou sobrepeso ou obeso, a gente já sabe que esse tecido é um tecido inflamado. E várias substâncias da inflamação, elas são fatores que a gente chama de crescimento de células. Então, elas promovem o crescimento celular. E promove, obviamente, crescimento celular tumoral também. São células, né? E muita gente gosta de ver o cachorro gordinho, né? Esse é um problema, né? Um é a vida que a gente leva, né? Sai de manhã, coloca o alimento para o animal, vai embora, fica o dia inteiro lá dormindo, né? Aí sai, faz quando muito, uma volta na quadra, né? E aí ele fica, é claro, muitos animais também criam ansiedade por conta disso, né? Você que trabalha na área comportamental sabe melhor que eu do que isso, né? E aí vem com aquela ansiedade e o tutor entende que é fome, né? Ou então, já um alívio de consciência, né? Acabei de dar o de comer, ele está feliz. E claro que isso vai pesando em todos os termos, né? Então o animal com sobrepeso ou obeso tem mais chance de ter. Tem, isso a gente já tem estatística, exato, a gente tem estatísticas que mostram que a ocorrência
de doença A gente não vê neoplásica em campanhas, animais. porque a obesidade é uma coisa tão fácil do dono resolver, né? A gente não vê campanhas para obesidade, né? Porque a pessoa que está demonizando a ração, ela não toca no assunto da obesidade. E a gente tem, inclusive, quando eu vou atender cliente na casa e eu vejo que o cachorro está um pouco acima do peso, eu falo, conversa com o seu veterinário, né? Tá um pouquinho acima do peso. Aí, não é raro a pessoa ir no veterinário comentar isso e o veterinário fala, não, mas imagina, tá tudo bem. E tá claramente acima do peso, né? E não é só tumor, né? Tem a questão dos cânceres, mas tem vários outros problemas, né? Articulares. Sim, articulares. Né? Uma série de questões que vão acontecer. Displasia, Então, vai acontecer um monte de coisa, né? E é difícil de colocar na cabeça do dono de cão que o cachorro está um pouco acima do peso. Ele realmente não consegue enxergar. Por mais que eu fale, olha, tinha que ter assim e tá assado. Não, mas isso aí não traz nenhum problema. É interessante isso, porque às vezes tem que tomar um cuidado tremendo, né? Porque às vezes a pessoa até se ofende, né? De você falar que o cão dela está acima do peso e tal. Então a gente tem que desenvolver toda uma técnica para ir expondo isso. Mas, em geral, a grande maioria dos tutores, eles ficam assim preocupados e entendem que há necessidade aí de mudar Incrível, né? o manejo. Eu vou contar um caso que aconteceu anteontem. Eu treinei um cachorro 8 anos atrás, uma Spitzzinha, né? E fiz todo um trabalho preventivo de comportamento e donos super legais. Tiveram uma certa dificuldade ali de ensinar o filhote a fazer xixi no lugar certo, demorou um pouquinho mais que o normal, geralmente demora de 6 a 8 semanas, demorou quase 3 meses, enfim. E ficou tudo bem durante todo esse período, e são clientes que me indicam muito para outros clientes. E aí ela me ligou, semana passada, retrasada, eu estava fora de São Paulo, falei, assim que eu voltar, eu passo na sua casa. Eles mudaram de apartamento, e num apartamento novo, essa cachorrinha voltou a fazer xixi num dos tapetes novos lá da casa, né? Então queriam resolver isso. E aí eu fui lá, e o pessoal me recebeu super bem, né? Fazia 8 anos que a gente não se via. Puta, que legal, que bom que você está ainda trabalhando com isso, não sei o quê, blá, blá, conta as novidades e tal. E eles falaram, Gustavo, super orgulhoso, assim, Gustavo, segui tudo direitinho que você me passou. Você me falou que era problemático o cachorro ficar subindo e descendo do sofá várias vezes por dia, subindo e descendo da cama, que podia dar problema de patela, problema de coluna. Então, ela não sobe, não desce. É incrível. E eu falei, pô, que legal, que bom que vocês entenderam bem isso, porque de fato é muito comum no Spitz e tal. Só que o cachorro estava um pouquinho acima do peso, né? Eu falei, tá bom. Você cuidou bem disso, o cachorro tá com 8 anos, legal, mas ela tá um pouquinho acima do peso. Não, mas eu dou pouquinho. São 3 vezes por dia uma xicrinha, assim. Eu falei, deixa eu ver a xicrinha. Aí a gente pegou a ração, mediu direitinho. Eu falei, tá vendo, você tá dando 20%, 30% acima do que deveria. É pouquinho, mas é porque a gente usa nossos olhos. É pouquinho para mim, que tenho 120 quilos. Mas para ela, que tem 2,5 kg, 3, é bastante. Exatamente. Não sei se... Vamos ver. Daqui a pouco eu volto lá, vamos ver se ajustou. Mas é difícil de ter esses parâmetros. Coitado, né? Tadinho. Né? Sim. O tutor ele não imagina que o metabolismo dos alimentos do cão, mesmo no gato, é bem diferente do que é o nosso, né? Então, o que a gente acha, já deve estar com fome, às vezes não está, né? Porque na natureza não é assim. Não tem essa fartura de alimentos que a gente oferece para eles. Né? A gente quer humaniza, né? A gente quer dar refeição 3 vezes por dia, quer fazer uma série de coisas que tem a ver com modos de viver do ser humano, não do cachorro. Acho que é porque as famílias foram encolhendo, né? Hoje, muitos casais decidiram não ter filhos, e aí o pet virou, né? Aquele complemento da família que faltava. Eu tenho um caso da minha família que é interessante, que é assim, os 3 são magros. E a mãe é nutróloga. E o cachorro era gordo. E eles amavam o cachorro, porque era cachorro filho único. E o cachorro gordo. Eu falei, esse cachorro vai viver 1 ou 2 anos a menos. Mas não teve Cristo. E o cachorro morreu de câncer de algum um problema imunológico do câncer. Não sei qual foi o câncer. Não importa. Importa que eu acho que esse cachorro poderia ter vivido um pouco mais. Mas ele passou a vida acima do peso. E estar acima do peso, sendo alimentado de alimentos de alta qualidade, de alguma forma é diferente do que estar acima do peso porque come alimentos de baixa qualidade? Ou não? Estar acima do peso é o mesmo risco do que se alimenta de qualidade ou não? Em termos assim de estar acima do peso com um alimento de melhor qualidade, você sabe que
a proteína está sendo oferecida, na verdade não deveria, né? Até a mais do que precisa. E aí o que está sobrando está sendo convertido em gordura. Mas pelo menos ele não está sofrendo um déficit proteico, né? Porque a base da construção, do sistema imunológico e tudo mais são as proteínas, né? Então, realmente, mas eu não diria que há vantagens nisso, né? Mas óbvio, né? Se a gente pega um animal que come, sei lá, praticamente só carboidratos e está obeso com um que come uma ração e está obeso, claro que ele tem, além da obesidade, ele tem déficit nutricional, coisa que esse aqui não teria, né? Ele está com fartura de nutrientes, né? Então, a única vantagem que eu viria é essa. Mas, em termos gerais, a obesidade vai ser ruim para ambos, né? Voltando à questão da alimentação natural, acho que daqui a alguns anos, muitos estudos vão rebater essa questão de alimentação natural, porque eu estou vendo que hoje em dia tem gente fazendo alimentação natural mal feita, desbalanceada, Exato, né? E o cachorro está tendo, sei lá, raquitismo, Exato. coisas que não tinha há muitos anos, né? E daqui a pouco vai vir uma nova tendência, não, a alimentação natural acabou fazendo mais mal do que bem, entendeu? Tudo é uma modinha, né? O que eu sempre falo se você quer fazer alimentação natural, faz direito, contrata um especialista que vai te orientar para ver o seu, que vai balancear para o começa seu assim, animal. O cara acha que ele já aprendeu. Eu falo, não, tem que fazer, porque a gente pega alguns casos de cães que estão bem, com bastante problemas, anemia e tal, e tá com alimentação natural, achando que tá dando melhor, pagando mais caro. E se você não faz por conta, tem várias empresas hoje que oferecem, né? E não tem tanta fiscalização nessas empresas assim, é bem fácil burlar. Bom, eu queria perguntar o seguinte, ainda nesse tema de alimentação, aí depois a gente volta, mas tem alguma relação entre o maior consumo de proteína ou menor consumo de proteína com o desenvolvimento de tumores ou não? Não, por enquanto eu desconheço o trabalho que faça essa relação, né? E tem algum elemento da nutrição que pode, na falta dele, no excesso dele, favorecer? Não, em princípio, não. Assim, um dos pilares aí da nossa defesa antitumoral é o sistema imunológico, né? Embora a gente entenda mais, por que depois ele atua? Até chegar a uma célula tumoral, talvez muitas outras iam se formar e o sistema imunológico acabou destruindo essas células. Um dia elas escaparam, conseguiram burlar o sistema imunológico. E uma nutrição balanceada garante o sistema imunológico sadio, isso está provado já mesmo. Isso, né? Mas não tem assim como a gente apontar, olha, esse nutriente particular é importante, né, para evitar ou a falta dele que causou a doença, né? Como eu disse, os tumores eles são uma consequência de várias mutações e essas mutações têm várias razões de acontecer, né? Desde substâncias químicas que a gente inala pelo ar ou ingere da água ou dos alimentos, até a luz solar, né? Radiação do cosmos, tem uma porção de fatores envolvidos. Porque no ser humano também, eles falam que se a gente tiver uma vida positiva, tiver bom astral, good vibes, talvez a gente não tenha tantas doenças, né? Mas o cachorro tem uma vida assim. O cachorro é um animal de bem com a vida, né? Depende. Mas será que tem ou tinha? Não, acho que não, dá. Será que tem? Os cachorros não latem pra campainha. Pro vizinho que tá no hall. Talvez os meus cachorros. Os cachorros que vivem no sítio. Os cachorros que vivem no sítio, que estão soltos, que treinaram agility, que andaram de carro, que estão socializados, que não tem medo de nada. Eles estão com uma vida equilibrada, né? Então, acho que se a gente der uma vida equilibrada, der uma alimentação equilibrada, balanceada, acho que a gente tá fazendo... Não, com certeza. Porque o cachorro é um cachorro, é um animal, abanando o rabo toda hora, é um cachorro, assim, bem criado, educado, socializado, ele é de bem com a vida. E mesmo assim, ele pode ter câncer, né? Então não é só essa good vibes aí que... Mas você tá realmente com esse viés de quem mora no interior e tá com os cachorros de boa. Sei, porque o que eu vejo aqui, cara, são os cães todos estressados, ansiosos, medrosos, sim. O cara tem medo do barulho do carro, o barulho da moto, e passa a moto esse tipo de cachorro aí, esse vai ter mais chance de ter câncer por esse estresse todo que ele tá vivendo num ambiente lá de cárcere privado. Você acha que isso tem mais chance de, mesmo ele estar comendo uma ração super premium e vivendo no sofá e usando os melhores produtos que tem, ele tem mais chance de ter câncer? Pode ser, porque a gente não tem estudos controlados que provem, né? Assim, a gente sempre tem muitas coisas que a gente acaba indo pela intuição, né? Olha, eu acredito que, ou comparando com a medicina, né, com o homem, mas pode ser, porque
Esses animais, eles vivem, né, um nível de cortisol bem mais alto do que outros animais que teriam uma vida mais tranquila. E a gente vê, como o Gustavo falou, você vê aqueles animais que têm uma síndrome de separação medonha, né? Então chega, faz aquela gritaria, aquela loucura, como se tivesse sido a pior coisa da vida ter ficado sozinhos, né? Então são coisas que, acho que com certeza, não necessariamente com relação ao câncer, mas em relação às doenças em geral, isso deve afetar realmente E existe muito trabalho sobre cortisol aumentado e câncer? Não tem muitos, não. Até que é uma coisa que é complicado, porque o cortisol ele tem uma variabilidade muito grande durante o dia, né? Então, você fazer um estudo controlado assim é bastante complicado. Não, o cachorro que vai fazer agility, ele fica estressado, porque ele quer fazer, ele late, ele tá cortisol aumentado ali. Ele tá fazendo uma atividade que é boa para ele. Sim. Então, mesmo com coisas boas, o cortisol não é só o estresse que a gente considera ruim, de fuga, de, sei lá, de... Não, acho que o cortisol, na vida dos animais, ele varia muito durante o dia, né? Sim, com certeza. Então, deve ser uma coisa normal para eles isso. Que tem muita gente que relaciona, né, o cortisol com como qualidade de vida, mas não sei até que ponto isso é. Porque o cachorro que sabe que vai passear, aumenta o cortisol dele, você pega a guia. Sim, a gente né? percebe isso. Que... Então, isso vai... não sei se até que ponto isso vai fazer mal para ele, né? Sim. Bom, e como o que consiste o câncer? Como que surge? Como que é o processo que acontece para falar esse animal está com câncer e começou a desenvolver células cancerígenas? Você quer dizer em termos de diagnóstico ou o que leva a isso? O que leva? Como é o início do processo? Você tem, assim, células que se renovam naturalmente, que nem pele, mucosa intestinal, mucosa do trato respiratório. Então, essas células, elas estão sempre que a gente fala estão no ciclo celular, né? Elas estão se dividindo constantemente. Cada vez que uma célula faz divisão, a chance de cometer um erro é grande na cópia do DNA, né? E às vezes você acaba ou desligando genes que foram importantes lá na embriogênese, que a gente chama de proto-oncogenes, né? Então, genes que promoviam o crescimento celular, mas até aquele momento que o embrião se formou, e aí eles são desligados, ou você está desligando os genes protetores de tumor, né? Que são genes que são verdadeiros fiscais, né? Peraí, essa sequência de DNA está errada, para tudo. Dá para consertar essa célula? Dá. Então vamos reparar o DNA. Não dá. Ela entra numa morte natural que a gente chama de apoptose, né? Então, células que estão sempre se dividindo têm uma probabilidade maior de ocorrer esse tipo de coisa. Aquela célula estava no momento da divisão, sofreu incidência de luz solar e acabou provocando mutação. São coisas que podem acontecer. E a gente tem aquelas células que podem ou não se dividir, que nem órgãos como o fígado, pode ou não ter dividido. Voltando àquele exemplo de divisão constante, medula óssea, que está sempre produzindo células do sangue. Então, são células sem um risco maior. E tem aquelas que supostamente não vão se dividir nunca mais, que nem musculatura e os neurônios. Então, essas células, por alguma razão, elas voltam a se dividir, né, por mutações que ligam mecanismos que nelas já seriam desligados. Ou essas que estão se dividindo, elas acabam sofrendo mutação. E aquela mutação pode ser favorável, porque não é porque teve uma mutação que eu vou ter uma célula tumoral. Por exemplo, ela sofre uma mutação, ela começa a crescer, mas ela não tem a mutação que faz com que ela produza uma substância que, não que engane, mas que incentive os vasos sanguíneos a crescer em direção a ela. Então, se aqueles grupos de células começam a crescer e a única mutação que elas tinham era se dividir, chega uma hora que elas não conseguem mais passar daquilo, porque vão sofrer desnutrição. Então, assim, vão acumulando coisas, né? Toda vez que uma célula começa a se dividir, ela tem que ter um estímulo para isso, né? De fora, olha, precisa se dividir, a gente chama isso de fatores de crescimento. Agora, uma célula passa por mutação a produzir fatores de crescimento para ela mesma, então ela vai começar a se dividir. Então, são coisas que têm que acontecer para que, no total, essas mutações garantam que aquelas células vão se dividir indefinidamente, né? Até não querendo ser muito técnico, toda célula, ela começa a se dividir, chega uma hora que ela para de se dividir, ela tem um mecanismo de freio, né? E é o que provoca, inclusive, o nosso envelhecimento. Cada vez que nossas células se dividem, elas vão encurtando uma partezinha do cromossomo.
que protege que o cromossomo não se ligue nele mesmo, né? E aí, cada vez que ela se divide, ela perde um pedacinho, chega uma hora que essa parte, né, que são os telômeros, são tão curtas que o cromossomo se funde. E aí, essa fusão dispara as moléculas protetoras e fazem a célula morrer ou ficar estacionária, né? Então, não basta só se dividir, ela tem que o que a gente chama de imortalizar. Ela tem que conseguir se dividir indefinidamente, né? Ela tem que conseguir convencer o organismo a nutri-lo, levar vasos sanguíneos até lá, né? Se for um tumor maligno e que faz metástase, ela vai ter que ser capaz de se soltar do grupo, sobreviver sozinha, atravessar os tecidos até chegar no vaso, cair no vaso, sobreviver a todas as células de defesa que nós temos no sangue, anticorpos e tudo mais. Depois atravessar o vaso de novo, atravessar os tecidos e lá ela voltar naquele local distante, por exemplo. É na mama e foi pro pulmão. Lá ela vai ter que ser uma campeã, né? Uma vencedora para poder... Então, são vários fatores que envolvidos. Por isso que quando a gente fala a cura dos cânceres, eu lembro quando eu era jovem, né? Porque agora descobriu a cura do câncer, né? Hoje a gente já sabe que o câncer não é uma doença, são várias agrupadas com um grande nome, né, de neoplasias ou de câncer. E cada uma delas tem uma característica, né? A minha esposa é cardiologista e ela brinca que os pacientes dela vivem mais que os meus, né? Fala, e aquele monte de tumor de pele que a gente tira e nunca mais vai causar problema nenhum? É oncologia, então depende dos tumores, a gente tem uma taxa de cura alta, né? Mas exatamente como é na medicina, a prevenção é o caminho melhor, né, para você ter bons resultados. Mas qual a prevenção para o câncer, então? Então, os exames de rotina, um tutor observador. Eu tenho tutores que às vezes falam, olha, eu vi uma bolinha, você fica com dificuldade para achar, né? E tem aqueles que tem uma melancia pendurada e não está incomodando. Então, assim, claro, se você... Mas toda bolinha que você achar no cachorro, você tem que investigar? Sim, porque... Mesmo se você achar que é uma bolinha de gordura? Então, eu acho que esse é o maior crime que um clínico pode cometer. Menosprezar uma bolinha, isso aqui é só gordura, porque depois não era só gordura, né? Existe um tumor que é muito comum no cão, chamado mastocitoma, e eu brinco que ele é o coringa, ele mimetiza vários tipos de tumores, inclusive essas bolinhas de gordura. Tá na mama? Hein? Tá na mama. Não, na pele. Ah, na pele? Na pele. E às vezes você se surpreende, né? Faz o exame. Você vê umas bolinhas meio soltinhas, redondinhas, você fala, isso aqui é gordura, né? É a gente que é leigo. Então, na maioria das vezes mas a gente se surpreende descobrindo que não é, que é, por exemplo, o mastocitoma. Então, qualquer bolinha que a gente achar, a gente tem que investigar? O ideal é investigar. Principalmente se aquela bolinha, puxa, pera, não estava aí, né? Então quer dizer que ela cresceu... Porque os lipomas, que são essas bolinhas de gordura, os tumores de gordura, geralmente eles têm um crescimento muito lento, né? Mas a gente se surpreende. Faz o exame citológico, que a gente faz com uma agulhinha, pega material, põe no microscópio, fala, opa, isso não é lipoma, né? Então... Bom, eu sou bem leigo nisso aí mesmo, mas a gente tem os tumores malignos e os benignos, né? Os tumores benignos não tem nada a ver com câncer, ou podem virar câncer. Então, ou são cânceres também. Isso. É isso que eu queria entender. É isso, ó. Assim, a rigor, tumor é aumento de volume, né? Você dor, rubor, calor, tumor. Tumor é aumento de volume. Virou sinônimo de câncer, né? Tumor. Né? Então, qualquer inchaçozinho... a rigor, sim. Mas, então, descartou a inflamação, provavelmente é uma neoplasia. O nome correto seria, seja benigno ou maligno, a gente chama de neoplasia. Né? Que é um nome pesado, né? Que é o nome... Parece que é câncer já. Então, em medicina, lá nos anos 50, 60, se passou a chamar de câncer a forma maligna, né? Justamente por conta desse até o uso símbolo, né, do caranguejo, né? Por isso. Porque notava-se que os tumores infiltravam os tecidos que nem esses braços de caranguejo, né? Então, a rigor, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de tumor maligno, né? E não de tumor benigno. E neoplasia pode ser qualquer coisa. Neoplasia pode ser benigno ou maligno. Então a bolinha de gordura é uma neoplasia. É uma neoplasia. Pode ser uma hiperplasia, por exemplo. A gente pega esses animais que têm muita seborreia, tem lá aquela bolinha, o tutor vem e fala, eu acho que ele está com um tumor. Aí você faz exame citológico
e não é nem benigno, é simplesmente a hiperplasia de glândula sebácea. Aí você faz, praticamente só tem conteúdo sebáceo, e quando dá sorte pega uma outra célula bem típica, né, bem de glândula mesmo, sadia. Então, hiperplasias. Mas normalmente, principalmente animal idoso, o que a gente está lidando é com uma neoplasia, pode ser benigna ou maligna, mas geralmente é com isso que a gente está lidando. Bom, até agora a gente está falando, então, de uma boa alimentação e ficar no peso adequado, um bom estilo de vida, o mais natural possível, né, que o animal tenha uma vida equilibrada, observar bem o animal, né, Sim, porque para certo. perceber todas as Exato. mudanças, as Fazer os bolinhas, check-ups. e fazer os exames. Agora, aí é que entra, os exames. Com que frequência fazer os check-ups? E se aumenta a frequência ao longo a idade vai avançando ou não? Uhum. Como que é o ideal? Então, aí tem um fator E idade. quais exames? Porque a gente Uhum. vai lá e faz exame de sangue, de urina ou tem que fazer outros exames. Uhum. Assim, o básico, né, que normalmente a gente faz é exame de sangue, né? Então, que você avalia a contagem de células do sangue, avalia a função renal e a função hepática. Só que a função renal, quando altera no sangue, às vezes já é um pouco avançado já. Então, algumas alterações do exame de urina são mais precoces. Isso para geral, saúde em geral, né? Agora, quando a gente está pensando em doenças neoplásicas, né? Então, assim, ultrassom abdominal é importante a gente fazer pelo menos uma vez por ano. A partir dos 6, 7 anos de idade é importante, né? Algumas raças tem que ficar um pouco mais atento, que nem Golden Retriever, né? O Boxer, que já foi uma raça assim. Hoje a gente tem visto muito problema. O boxer morre cedo mesmo. Exato. A gente brincava, né, que ou morrer de coração ou de câncer, né? Ou quando morre dos dois, né? E a gente tem visto um problema sério nos Shih Tzus, tem aparecido bastante também neoplasias, então o Border Collie, então a gente tem que ficar de olho nessas Mas raças. a gente está falando das raças mais populares. Uhum. Então, com certeza também vai ter mais, né? Não, isso causa um viés, com certeza. Causa Porque um você está viés. falando, se falou agora 3 raças que são Uhum. super populares no mundo. Sim. Exatamente. Então, com certeza, essas raças vão ter mais câncer, vão ter mais problema cardíaco e vão Sim. ter mais todos os problemas. Exato. Por isso que quando você está falando de o que é certo, o que é errado, tem que tomar muito cuidado, porque tem esses vieses, né? Então, às vezes, por exemplo, você pega um Embora país... a gente saiba que Golden tem bastante mesmo. Sim, sim. Porque quando começa a raça ficar muito popular, né? O pessoal perde, digamos assim, o controle, né? Não, perde a qualidade na criação. Exames Sim, genéticos. exato. exames- Consanguinidade. Então, assim, quando a exato. quantidade diminui a qualidade, né? Exatamente, com Então, certeza. as raças, quando ficam populares, elas acabam tendo Uhum. tudo isso mesmo, né? E sobre castração? Então, castração já foi uma época que nós mesmos, né, indicávamos de olhos fechados, né? Porque tanto para a fêmea felina quanto canina, a castração precoce ela tem um efeito protetor para a neoplasia mamária, né? Hoje a gente já tem um pouco mais de cuidado porque essas fêmeas castradas muito precocemente, no caso das cadelas, né? A gata não tem tanto problema assim. A gente percebeu, né, incontinência urinária e raças que são castradas muito jovens e são de grande porte, você tem um risco maior de desenvolvimento de tumores ósseos. Os tumores, né? Os tumores. E raças de pequeno porte, castradas tem uma tendência, tem alguns trabalhos que já apontam isso, mas a gente precisa de um pouco mais de trabalhos, né, de aparecimento de neoplasias ligadas ao sangue, por exemplo, linfoma ou leucemias, então um risco maior. Então, tem que ter raças grandes ou todos? Das raças pequenas, né? Então, o que a gente tem recomendado? Raças de pequeno porte, esperar pelo menos o primeiro cio, castrar entre o primeiro e o segundo cio, porque aí você tem aí o desenvolvimento da musculatura do períneo, né, e outro desenvolvimento. E as raças de grande porte, esperar o fechamento das epífises. Então, o ideal seria, às vezes, esperar o segundo cio para fazer a castração. E nos machos? Então, os machos, assim, os cães têm, como o homem, uma ocorrência grande de hiperplasia prostática, mas não é a mesma proporção para o câncer prostático. Então, assim, o efeito protetivo da castração é muito pequeno para o macho, né? Então, só, poxa, vale a pena, Então, né? castrar mais tarde também, né? Ou não castrar, né? Depende, porque geralmente a castração do macho acaba sendo por conveniência, né? Mas essas mudanças hormonais, tanto no macho quanto na fêmea, elas podem
prevalecer a formação de mais tumores? Você quer dizer, Quando a gente castra? quando castra? Então, é o que está aparecendo com os novos estudos, né? Quando você faz a castração precoce. Não o simples fato de castrar, mas a castração Pediátrica aí, né? A É pediátrica claro. acho que ela está sendo meio abolida, né? Eu acho que sim, o pessoal está deixando o A animal... abolida na prática ainda bem, mas nas leis... Não, as leis, a maioria está indo na contramão, né? Então, as leis estão indo cada vez mais na contramão. Aliás, todas as leis que falam de cachorro é impressionante. Eu acho que eles consultam o ChatGPT Xing Ling quebrado, porque não é possível, cara. Né? Bom, depois a gente vai ter que fazer um outro episódio só sobre essa lei nova de Minas Gerais que proibiu os pitbulls e assemelhados. Mas, desculpa, eu queria voltar um pouco no tema anterior sobre os exames, que a gente começou a falar. Com que frequência e quais exames no final das contas? Sangue, urina, que mais? Ultrassom você falou, né? O ultrassom abdominal é importante, claro. O raio-x é uma ferramenta de diagnóstico, mas ela é uma radiação, né? Então a gente não costuma pedir de rotina raio-x de tórax. A gente pede raio-x de tórax e já tem uma evidência de doença neoplásica, porque que você sabe que tem risco de fazer metástase pulmonar. Mas o ultrassom abdominal é pouquíssimo invasivo e às vezes você se surpreende, né? Assim, às vezes você encontra lá não só tumores, mas às vezes formações grandes em baço, que o animal está correndo risco de hemorragia, e com o ultrassom você... Porque às vezes uma ruptura de baço... Eu sou assim, quando eu tenho um cachorro idoso, eu já nem fico procurando muita coisa. Um cachorro de 13, 14 anos, você vai fazer o quê? Você vai abrir ele, né? Você fala assim, certeza que se eu for fazer o exame, eu vou achar. Então, mas calma, mas é outro tema do tratamento. Mas calma, segura aí. Mas que aí você falou que acima, quando vai ficando mais velho, tem que fazer mais exames de imagem, pelo né? menos, eu acho assim... Mas a gente não vai achar mesmo, se for curar? Então, mas acho que você tocou no ponto importante. Vou até usar um exemplo. Eu recebi encaminhamento de uma Dachshund que estava com barriga enorme, né? Ascite, estava com água, né? No abdômen. E no ultrassom tinha encontrado 3 formações em fígado e 2 em baço. E aí encaminharam para mim. Né, como qual a idade dela? Ela tinha 8 anos de idade. Não era tão idosa assim. Ela tinha porque ela realmente faleceu. Encaminharam para mim como paciente oncológico. Aí, claro, você não parte, né? Todo exame começa, além das perguntas que você faz na anamnese, o exame físico geral, né? Quando eu auscultei a área cardíaca da cachorra, ela tinha um sopro medonho, né? E foi, peraí, calma aí, né? Mas o encaminhamento que me deram é que aquele líquido no abdômen dela era por conta dos tumores hepáticos. Mas ela tinha tumores também, então... Não, tumores hepáticos não. Ela tinha, na verdade, imagens de nódulos no fígado. Aí eu encaminhei ela para a cardiologista lá da universidade, que é, coincidentemente, a Patrícia, minha esposa, né? Não, ela tem um problema gravíssimo no coração. A gente fez a drenagem e tratou o problema cardíaco dessa cachorra, ela voltou totalmente ao normal. E a tutora sempre fala, mas e os tumores? A gente vai acompanhar, porque não dá nem para pensar em fazer cirurgia com ela, ou biópsia, o que for, né? Ela morreu de doença cardíaca e as formações no decorrer do acompanhamento estavam praticamente do mesmo tamanho. Então, às vezes, falta um pouco de bom senso, né? Será que esses tumorzinhos lá no meio do fígado estão causando tudo isso, né? Então, essa é a questão. Então, o que você falou é verdade. Se fizer ultrassom, vai achar. Às vezes não sai intervindo, né? É comum vir para a gente assim, animal com nódulos em fígado ou cistos renais, a gente não sai, vai acompanhando, faz isso, olha, está crescendo, né? Dificilmente mais de 2 centímetros é só uma hiperplasia em baço, então você já começa a pensar, não, está com 1,5 centímetros, vamos acompanhar. Não, até 2 centímetros. Muitas vezes são hiperplasias que o pessoal são hiperplasias, neoplasia. Ou esses cães que são muito agitados, que vêm correndo, se batem no portão, fazem pequenas hemorragias no baço e às vezes essas hemorragias elas encapsulam, eram coágulo e depois viram uma formação durinha mesmo. Aí você faz ultrassom, mede, está igual, dá um espaçamento de 60 dias, mede, está igual, depois de 90 dias está igual. Então, uma neoplasia, vamos supor, maligna, né? Um tumor, um câncer, ele cresce rápido? Geralmente sim, em geral eles crescem rápido. É que tem um fator limitante que quando o tumor ele cresce muito rápido, depois ele diminui a velocidade porque ele não consegue mais convencer
os vasos sanguíneos a nutri-lo na velocidade com que ele está crescendo. Porque os vasos são sadios. Então ele acaba entrando numa fase que ele faz como se a gente fala assim, uma curva, né? Ascendente rápida e depois um platô. Mas ele não deixa de crescer, né? Você pega essas formações hiperplásicas, geralmente elas ficam naquilo, né? Não sai daquilo. E hoje a gente tem uma ferramenta muito importante que é a tomografia, né? Hoje tem tomografia. O tumor maligno sempre vai crescer? Sim, sim. Não existe tumorzinhos pequenos? Não, o que existe é o cúmulo da maldade, né? Um tumor maligno pequeno que já fez metástase, né? Existe isso? Existe. Dependendo do Porque grau. a gente, se não cresceu não é problema, mas é também. Sim, que às vezes você se depara com uma formação, você acha ela pequena, mas ela já fez estrago, né? Então, claro que não é a regra, né? É a exceção. Mas tumores que têm um grau de mutação muito grande em suas células, às vezes elas escapam rapidamente e vão invadir outros órgãos rapidamente também. Eu vou ser chato, mas é que o pessoal em casa deve estar falando assim, responde, cara, quero saber essa resposta agora. Então vamos lá. Anualmente, hemograma, função renal, função hepática. E a partir de 6 anos, você recomenda ultrassom. É isso? Eu diria até melhor. Eu acho que... porque às vezes a gente pega animais que passam anos sem visitar o médico veterinário. Uhum. Então, tem aquele colega de confiança que acompanha o animal, às vezes acompanha a vida inteira, né? Vacinou e agora já está velhinho, né? Uhum. Mas fazer um acompanhamento com o médico veterinário, e claro, ele vai saber melhor do que ninguém quais são os exames mais adequados, né? Mas acho que a gente tem, no mínimo, que fazer esse perfil hematológico, o exame de urina, não só para câncer, né? Pensando já, doença renal é muito comum em cão e gato, então a gente às vezes antecipa, né? Não, a doença vai evoluir, não tem como, né? A doença renal crônica é uma doença que não tem cura, mas a gente consegue, né, retardar a velocidade com que isso vai acontecer. E óbvio, né? Pensando em doenças neoplásicas, às vezes você se depara aí com uma contagem muito alta de glóbulos brancos que não baixa, e o animal não tem infecção. Então pode ser, que não é tão comum, mas pode ser uma leucemia. Ou então você encontra no ultrassom essas formações que não necessariamente você já vai ter que intervir, né? Mas vai pensar aí em fazer um controle. Olha, fiz um ultrassom, mas tem algumas alterações que a gente vai ter que investigar de novo. Daqui 60 dias, volta, a gente repete o ultrassom, né? E claro, né, pele é como a gente, né? É muito fácil de você acompanhar, né? Percebeu nódulos, principalmente... Então, o dono tem que tocar mais o cachorro. Sim. Tem que fazer os exames. Não, e não é que tem, e por incrível que pareça, eles tocam mesmo, né? Mais uma vez já aconteceu de vir tutor que falou, meu cachorro está com uns caroços no pescoço, e tá mesmo, você vai ver, são os gânglios, né, os linfonodos que são aumentados, animal com linfoma, então eles têm essa percepção, né? Tem um ou outro, como eu brinquei com vocês, né? Às vezes tem aqueles até exagerados, vem com meio centímetro lá, não sabe nem se aquilo é uma pálpula de picada de inseto, mas ele está preocupado, né? Mas eu diria assim, que pelo menos a partir de 6 anos, ultrassom abdominal anual, eu acho que é uma ferramenta que hoje está barata para nós, né? E hoje os ultrassom, eu fico impressionado com o que eles veem, né? Os ultrassonografistas conseguem diagnosticar hoje que... E por que só no abdômen e no corpo todo? Então, por exemplo, no tórax não adianta você fazer ultrassom porque você não tem... mas outro tipo de exame de imagem, sei lá, que fosse mais abrangente. Porque primeiro que você cai nas estatísticas, né? Então, por exemplo, para nós, câncer de colo é um problema sério, mas no cão e no gato não é. Então você não vai fazer colonoscopia de prevenção no animal como esse, né? E mesmo em intestino grosso, hoje os ultrassonografistas conseguem detectar formações na parede, eles medem até as camadas intestinal. É impressionante como os equipamentos ganharam qualidade com isso, né? Como eu falei, tórax a gente normalmente não costuma fazer raio-x, porque você está expondo o animal a risco, né? Então, agora, se é uma raça que tem propensão à doença cardíaca, você ausculta um ruído, vai fazer o cardiograma, o exame ultrassonográfico do coração, e às vezes a gente surpreende que aquele animal tem um tumor em base de coração, algo do tipo, né? Também não é o comum, mas o que a gente mais vê é que o animal começa a apresentar alguma mudança que o tutor percebe.
e ele vai atrás do colega e com os exames acaba você detectando alguma coisa nesse sentido. Isso eu ia perguntar. Além das bolinhas que surgem, tem algum outro sinal importante que os donos de cães podem ficar atentos para buscar ajuda antes do período normal de check-up? Sim, acho que perda de peso, né? Perda de peso. Aquela perda de peso, assim, não mudou nada. A rotina do animal é a mesma, a quantidade de alimento é a mesma, mudou marca de ração, não está fazendo mais atividade física. E aí, opa, peraí. Às vezes o animal era obeso e começa a perder peso e fica feliz, né? Mas essa felicidade, às vezes, é enganosa. Então, assim, perda de peso inexplicável, não fiz nada, eu não estou dando menos... não parei de dar biscoitinho à noite, né? Não parei de... Então, vai investigar, porque essa perda de peso deve ter uma razão, né? E aí as causas mais comuns de perda de peso na veterinária é doença cardíaca, doença renal e neoplasia, câncer, né? São as 3 causas mais comuns de perda de peso. E o cachorro também perde apetite? Dependendo do avanço da doença, sim. Às vezes não. Então não é um bom parâmetro. Eu tenho pacientes fazendo quimioterapia que não param de comer, né? Então isso não é um bom parâmetro. Mas, claro, animal que era guloso, de repente para de comer, às vezes tem uma coisa que a gente até tem alertado, né? Essas massas em cavidade oral, né, tumores em cavidade oral, às vezes até ou o animal salivar com sangue, ou ele começar a ter dificuldade para comer, ou ter um mau hálito, né, tão forte que às vezes elas já estão lá e estão crescendo. Então, o hábito de abrir a boca do animal e olhar de vez em quando ajuda também, né? Normalmente, quando a gente vai para o atendimento, né, a gente examina o animal no todo e abre a cavidade oral, examina a mucosa e tudo mais. Mas se for uma visita anual, 1 ano é muita coisa para um cão, né, para um gato. Então, às vezes você... Né, é claro que tem animal que não deixa, né? Mas habituar desde filhote a deixar manipular a boca para justamente nessas horas ter... Opa, isso aqui não está diferente, né? E aí procura um auxílio, porque... Na medicina humana, quando a pessoa descobre um tumor, ela acaba fazendo tomografia ou ressonância, né? Isso já está popular na medicina veterinária? Então, Na hora que você já sabe que tem um tumor maligno, não é? Uhum. Procura no corpo inteiro ou só combate aquilo ali? Você falou uma questão importante. Muito mais importante do que diagnosticar o tumor no animal é o que a gente chama de estadiar. Falar, em que fase que eu estou desse tumor, né? E o estadiamento é justamente isso. Então, eu tenho uma formação que eu fiz exame histológico, ela é, por exemplo, um hemangiosarcoma, um tumor maligno, um mastoma, que é um tumor maligno. Então, agora a gente vai ver se ele está restrito a essa região ou se ele já está... Então, a gente parte para ultrassom abdominal, raio-x de tórax, né? E vamos fazendo exames complementares. Às vezes o raio-x é pouco, a gente parte para tomografia. Principalmente se você tem tumores torácicos, que você vai tentar alguma abordagem cirúrgica, né? Eu estou com uma paciente que está com uma... Foi muito interessante, porque normalmente existe um tumor ósseo chamado osteosarcoma, que quando ele acomete a calota craniana, ele praticamente dissolve a calota craniana, né? E o animal fica com um aumento de volume enorme, uma deformação importante. Essa fêmea, ela tem uma formaçãozinha bem aqui em região do frontal, bem pequena, mas chamou a atenção da tutora de que aquilo era muito duro. Ela não sofreu nem... Foi a perspicácia, né? Não sofreu nenhum acidente, não deu nenhuma pancada, não está parecendo picada de inseto. O que é isso? Está muito duro. Ela procurou um colega, fizeram raio-x de crânio, e já tinha uma destruição óssea importante e aparentemente infiltrando seio nasal. Aí ela foi encaminhada a mim. Conversando lá, nossa equipe, né, a cirurgiã, falou, você já tem risco de comprometimento nasal, provavelmente não vai dar para fazer abordagem cirúrgica aqui. A gente caminhou lá para a tomografia. Então hoje a gente tem esses recursos, né? Antigamente era impensável fazer um exame tomográfico, que era caríssimo. Hoje está bem mais acessível. Mas você tem esse recurso porque você está na universidade ou porque já realmente não. o médico veterinário já tem esse recurso? Sim, assim, lá na Baixada a gente tem 2 serviços de tomografia, né, e um de ressonância. Então, aqui em São Paulo tem muitos, né? Claro. Mas ainda está nos grandes centros, né? No Brasilzão aí Sim, é Em difícil. São Paulo, principalmente, né? Sim.
São Paulo, principalmente Rio de Janeiro, né? Sim. Rio de Janeiro também tem vários centros de diagnósticos e tratamento. Porque ainda é um exame caro, né? Não é também. Não é inacessível como foi no passado, Claro. né? Antigamente era impensável, né? É caro porque você tem o exame em si e você tem a anestesia geral, que não tem como fazer o exame sem anestesia geral. Então você tem o custo anestésico que no ser humano não tem. Uhum. Você fala, ó, deita aí e fica quieto, né? Aí a pessoa grita lá da Mas a casa, ressonância é fogo mesmo. não pode se mexer, né? É, E você Prende a respiração por 5 segundos. Na veterinária você não tem esse recurso. Tá Então, barulhão lá. Nossa. então a gente tem esse recurso, tem esse custo. E o que não dá para competir com a área médica é a rotina, né? O volume de exames que eles fazem. Então, se um médico investe num equipamento aí de tomografia e em alguns meses ele paga o equipamento, o veterinário demora anos para isso. Então, obviamente, ele tem que ter um custo maior, né? Uhum. Não é que a gente é melhor que eles. É que para amortizar o investimento que você fez, você tem que ter um custo maior. Então, na medida que as coisas vão... Os equipamentos baratearam, né? Se não fosse essa flutuação do dólar, a tecnologia aumentou muito e o custo do equipamento barateou. A manutenção, que era muito cara, barateou também. Então, tudo isso vai tornando essas E hoje esses ferramentas equipamentos já acessíveis. são feitos para medicina veterinária ou nós estamos usando os Não, antigos do humano? mesmo lá fora, a maioria dos equipamentos são adaptações de equipamentos humanos para medicina veterinária. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer a faculdade veterinária em Utrecht, né, na Holanda. E lá eles tinham um equipamento de ressonância adaptado para cavalo. Então a mesa entrava, era como se fosse um cavalo deitado, né? Então eu podia entrar com esse membro ou com esse membro, né? Não se imaginava naquela época, faz muitos anos, se fazer abdômen ou tórax de cavalo em tomografia. Mas para membros, já estavam fazendo lá. Mas foi uma adaptação de um carrinho, né, da mesa de humanos para uso com cavalo. Então ficava deitado, você escolhia se era membro anterior ou posterior que ia entrar e a mesa andava igualzinho anda para seres humanos, né? Então, mas geralmente a gente usa equipamentos. Que tem assim, por exemplo, ecocardiograma. Você tem o aparelho vamos supor, uma marca, General Electric, né, GE. E aí eles têm pacotes de software voltados à veterinária. Isso já tem. Então eu posso usar um equipamento humano, mas quando eu compro já com esse pacote de software de cálculos para a medicina veterinária. Transdutores, eu tenho transdutores que são mais adequados para uso veterinário. Então, a indústria enxergou esse filão e investiu, né? Mas acho que uma indústria se dedicar só a equipamento veterinário, acho que fica meio complicado. Tinha uma empresa que foi um dos primeiros ultrassons que vieram para o Brasil, ela só trabalhava para a área ela tinha uma área para uso humano, mas ela tinha uma área que era totalmente dedicada à veterinária. Mas o enfoque deles eram grandes animais, equinos, então era um transdutor próprio para entrar no reto, né, para fazer ultrassom transretal. Mas a gente tem se virado bem aí dessa forma, né? Tem isso. Das neoplasias são mais comuns as benignas ou as malignas? Então, é difícil de quantificar, porque geralmente o que vem para a gente acaba vindo o caso mais grave, né? Uhum. Os tumores malignos, né? Mas depende da neoplasia, por exemplo, tumor de mama. Você tem na cadela uma relação mais ou menos de quase que meio a meio entre benigno e maligno, né? E na gata já não, né? 80%, 90% dos tumores de mama na gata são malignos. Então depende muito do tumor para você ter uma ocorrência mais comum de um Por que outro. a gente chama um tumor de benigno e um de maligno? Se os dois estão crescendo, os dois estão atrapalhando lá o organismo, por que um é benigno? O benigno ele não vai ter metástase, ele não vai trazer dano ao organismo? Como é que a gente pode explicar isso? Então, acho que a tua pergunta tá ótima, né? Porque, esse é benigno, uma massa lá crescendo é boa, e essa massa crescendo é ruim. Não, eu dou aula de patologia, e quando a gente está falando dos primórdios dos tumores, eu falo para os alunos, olha, ser benigno ou maligno é o comportamento da célula, não é o comportamento do tumor, né? Então, essa célula é benigna porque ela cresce devagar, ela não infiltra, ela expande, né? Ela não consegue escapar daqui e ir para um outro órgão. E o maligno? O tumor benigno não vai ter metástase. Isso, ele não faz metástase.
Embora logo a gente já está derrubando isso, porque já tem alguns relatos de tumores de gordura fazendo escape. Mas isso ainda vai mudar. E o maligno ele tem essa característica, né, de crescimento mais rápido, crescimento infiltrativo, né, então ele invade em vez de crescer empurrando. Ele tem a capacidade, normalmente, de escapar e ir para outro lugar. Tá? Agora, o que eu costumo deixar claro para os alunos, né? Eu preferiria ter um tumor maligno de pele do que um tumor benigno em crânio. Né? Então, não pensem que o benigno é bonzinho e o maligno é mau. Né? Porque isso aí é... Porque tumor é mau mesmo, né? Todos eles. Existe uma forma de lipoma, que é um tumor benigno. Quando eu falo, olha, se tem alguém que é benigno, né, em comportamento, é o tumor de gordura, o lipoma. Mas tem uma modalidade que é infiltrativa, que é um transtorno, porque ela infiltra as fibras musculares, geralmente dá entre os músculos, você faz a remoção cirúrgica e volta, né? Porque você não consegue tirar. Então, assim, que raio de bom é isso? Não é bom, né? Na verdade, é benigno porque ele tem essas características. Dificilmente, exceto se for um tumor intracraniano ou em medula nervosa, né? Dificilmente tumor benigno vai levar o paciente à morte, né? E geralmente o maligno ele acaba, né, justamente pela capacidade de invadir outros órgãos, acaba destruindo órgãos vitais e você acaba tendo a morte por isso do paciente. Né? O tumor benigno pode virar maligno? Existe tumor de colo em seres humanos e tumor de mama na cadela, a gente sabe que faz o que a gente chama de progressão tumoral. Então ele começou com uma célula benigna, mas se eu deixar ele crescendo, ele vai sofrendo mutações, ele ganha o fenótipo maligno e ele, com o tempo, ganha o fenótipo invasivo. Tá? É possível que isso ocorra em outros tumores também, mas a gente não tem ainda assim, base, né, científica suficiente para... Mas lá tem essa possibilidade. O pessoal comemora, descobri que eu tenho uma massa e ela é benigna, né? Mas nem sempre ela é benigna mesmo. Então. Exatamente, tem esse risco. Então, assim, de mama, a gente sempre recomenda, né, a remoção cirúrgica porque existe esse risco, né? E a probabilidade, como é de jogar uma moeda para cima quase, né? Então a chance de ser maligno é grande. Então o que se faz mesmo é a mastectomia. Mas, principalmente se for na cadela. Se for na gata, geralmente já parte para a mastectomia porque invariavelmente é maligno. Mas existe essa possibilidade, sim. Em termos de incidência, o câncer, né, então as neoplasias malignas estão em que proporção? Em nível de número de doenças nos animais? Na clínica. Na clínica. Ela aparece em que posição? Então, eu vou dizer que hoje as doenças neoplásicas desbancaram as doenças dermatológicas. Antes assim, a rotina do clínico geral era a dermatologia, né? E hoje a rotina tem se tornado oncologia mesmo. Mesmo nos cães jovens? Não, em cães jovens nem tanto, né? Mas em cães de média idade para cima... Mas tocou no assunto que eu ia deixar mais para frente, mas podemos antecipar. A gente falou no início que os cães estão vivendo mais tempo e por isso está dando tempo de desenvolver né, as neoplasias. Mas a gente tem visto também, pelo menos eu tenho visto, um aumento bem grande em cães jovens, cães com 2, 3, 4 anos. É uma coisa... realmente que está mudando, ou está só diagnosticando algo que não se diagnosticava antes, ou algum fator está alterando para que esses cães tenham... eu acho que é a pressão do meio ambiente mesmo, né? Existem grupos de estudos que usam o cão como sentinela, né? Hoje a gente já usa esse termo, né? O cão como sentinela, porque o cão da área vive em área urbana, mas mesmo área rural, né? Com esses agrotóxicos, é o famoso eu sou você amanhã, né? Então, na medida que começa a aumentar o número de uma determinada neoplasia numa região, você acaba, isso aqui pode estar começando a acontecer daqui a pouco na espécie humana também. A algum fator ambiental. Algum fator ambiental, né? Então, assim, eu acho que poluição do ar, todos esses produtos químicos que as indústrias e os veículos liberam na atmosfera, contaminação dos lençóis freáticos aí com agrotóxicos. Isso que eu ia falar. Qualidade da água, se é mais ácida, mais básica, influencia? Não, pH, essas coisas não tem nada a ver. Não tem trabalhos nem no ser humano, né? Tem aquela
coisa da água O pH, alcalina, né? isso, Mas não tem nenhum trabalho dizendo que isso é verdade, né? Uhum. Eu acredito que, assim, o pH da água, ele é uma base muito, muito fraca. Cai no ácido do estômago, adeus, né? Já não tem mais pH alcalino aí, né? Uhum. Então, eu acho isso aí meio complicado. Mas eu acho que isso, os animais estão vivendo as mesmas pressões que nós estamos vivendo, só que eles envelhecem mais rápido, né? E a gente tem visto realmente animais mais jovens com tumor, mas felizmente ainda não é a rotina, né? Mas é um alerta, né? É um alerta. Falou, peraí, o que está acontecendo, né? Então a gente tem que realmente investigar mesmo. Pode ser que tem um trabalho muito bacana de uma colega, a Kátia Kimura, que ela estudou o linfoma em cães, na cidade de São Paulo, e com o banco de dados das secretarias de saúde mapeou. Então ela fez um mapeamento da cidade de São Paulo em relação à ocorrência de linfoma em cães e ocorrência de linfoma em seres humanos. E havia uma congruência, né? Havia uma coincidência de ocorrências. E principalmente na região central de São Paulo, em que é mais poluída. Caramba. Então assim, e aí, claro, né, principalmente o linfoma, você tem... É uma doença de animal de mais idade, mas você pega animais jovens com, que nem você falou, 3, 4 anos com linfoma, né? Foi uma infelicidade, que uma cadela com uma formação em tórax importante, 3 anos de idade, e não tinha nenhuma, rastreando ela, não tinha nenhum outro tumor que pudesse falar, não, isso aqui é metastático, talvez fosse tumor primário de pulmão, né? 3 anos de idade, e ela era uma cadela da região de Cubatão. Cadela fumante. Não, era de Cubatão. Que é quase isso. E apesar que eles melhoraram bastante a qualidade do ar lá, mas ainda é uma cidade que sofre bastante com o polo petroquímico. Mas aí a cadelinha, a pessoa não tinha recursos para fazer mais exames, tomografia e tudo mais, a cadelinha começou, já estava bem avançado, acabou morrendo e ela tinha dificuldade de trazer o animal até a universidade, né? Avisou a gente, ela já tinha morrido, então não deu para ir além, né? Mas assim, foi muito impressionante, um animal com 3 anos de idade, com uma formação em tórax provavelmente primária, né? Que não é comum, né? No cão e gato não é comum tumor primário, é mais comum tumor metastático, secundário, né? Veio de algum órgão, né? No pulmão. Então, no pulmão. Então é mais comum tumor metastático e não primário. Mas ficou aquela coisa, né? Mas chamou muita atenção exatamente isso, você falou, um animal muito jovem. Mas, felizmente, a rotina da gente, a mais comum é de você de deparar com animais de meia idade para frente, né? Bom, e dos cânceres, qual que é o mais comum nos cães e gatos? O que aparece mais? Então, aí você falou bem, cães e gatos porque é uma diferença grande, né? Uhum. A gente ainda tem uma ocorrência muito grande aí de tumores de mama nos cães, Uhum. né? E depois os tumores cutâneos. Aí no gato inverte um pouco, você tem uma ocorrência maior de doenças de origem linfática, que nem o linfoma, os tumores cutâneos, aí em terceiro lugar que você vai ter aí os tumores de mama, né? Então depende da espécie você tem uma ocorrência. Mas a gente tem visto, justamente por causa das campanhas de castração ou da pessoa querer logo castrar, então os tumores de mama foram diminuindo de ocorrência e começaram a aparecer os outros tumores, né? Uhum. Então, tumores cutâneos, essas raças que têm abdômen muito claro, mesmo quando não expõem à luz solar, mas só de caminhar num dia ensolarado, o sol reflete no chão, aí você acaba tendo ocorrência maior de dermatite causada pelo sol, que isso é uma coisa que o tutor pode ficar atento, né? Começou a aparecer umas manchas bronzeadas, meio avermelhadas, e às vezes isso aí evolui para um tumor que chama carcinoma de células escamosas, que é o tumor de pele, ou para o hemangiosarcoma, que é um tumor de vasos sanguíneos, e com uma forte associação com a luz solar, né? Ou aquele cão que gosta mesmo de deitar de barrigão para cima, né? Então ele está se expondo aí à luz solar. Então são coisas que a gente tem visto mais porque justamente as mamas foram perdendo um pouco de importância, mas ainda tem uma ocorrência relativamente alta. E aí, passa protetor solar no cachorro? Então, infelizmente não dá certo, né? Porque eles lambem, e o ideal é evitar mesmo a luz solar naqueles horários que não são recomendados para o ser humano também. Tem gente que passa também. muito no focinho, isso ajuda?
Então, tem um produto americano que deixa até o focinho colorido, né, laranja, verde, ele dura mais tempo. Mas você passa com o dedo, ele vem com a língua limpando o outro. Botar um boné. O ideal é evitar mesmo. E o sucesso das terapias para cura desses? Melhorou, aumentou? Assim, é muito que se consegue salvar, curar ou não? Só antes de entrar nessa parte, por que tem mais... É mais comum câncer? Tem alguma explicação de ter mais tumor de mama em cães do que em gatos? É justamente por conta da castração. Da castração. Né? Justamente por causa da castração. Tá. Porque, como geralmente ninguém aguenta uma gata no cio mais de uma semana, ganha um gato, já pensa em castração. É uma cirurgia mais barata, né? É quase que cultural fazer a castração. Porque o cara vai ter ninhada. Exato. Agora a cadela não, né? Às vezes, não, eu queria tanto ter um filhote dela, aí mantém o animal. Se fosse 2 vezes por ano, tá até bom. O gato tem... Nossa, 5 vezes por ano. Não, e a gata, a maioria delas não ovula enquanto não copularem. Então ela mantém aquele cio que não tem fim. Né? Sente cheiro do macho, fica no cio. Sim. Uma loucura. Então é mais por essa razão mesmo. Boa. Bom, então, a gente tá tendo sucesso na terapia do câncer. E o que é o tratamento? Ou o câncer maligno, o tumor maligno já condenou o animal? Volto a usar essa expressão aí, né? Muito parecido com o ser humano, né? Então você tem... Mas a gente não sabe dessas estatísticas, a gente não tem ideia, né? Então assim, aquele tumor que você diagnostica num ser humano que está avançado, o sucesso das terapias não vão ser os mesmos do que naquele indivíduo que foi observado precocemente, né? Então, a maioria dos tumores, o tratamento primordial é cirúrgico. Porque a hora que eu tiro o tumor, eu tiro todo ele, né? Mas consegue tirar todo ele mesmo? Existe inclusive, essa que é a diferença entre um cirurgião e um cirurgião oncologista, né? Dependendo do tumor, você já tem estabelecido na literatura a distância que você tem que tirar em relação ao tumor para garantir margem de segurança, que a gente fala, né? Então o tumor está aqui, mas ele pode estar até, por exemplo, 2,5 cm daquela distância. Então, você tira com 3 centímetros de margem, outros tumores 2 centímetros de margem. Então, em geral, exceto leucemia ou linfoma, que a gente não trata cirurgicamente, né, trata só com quimioterapia, a cirurgia é o primeiro ponto, né, é a ferramenta mais barata e mais eficaz, que é tirar o tumor. Né? E, claro, uma boa conduta é mandar aquele material para o patologista, avaliar o que a gente chama de margem de segurança. Ele vai falar, olha, as margens estão livres. Sinto muito, ficou tumor lá. Aí você vai lá e vai refazer a cirurgia, né? Mesmo, mas eu respeitei a margem, porque é estatística, né? Depois, dependendo, por isso que eu falo que a oncologia é multidisciplinar, os patologistas evoluíram muito nos seus diagnósticos. E hoje a gente consegue associar essas imagens do patologista, você consegue dar um grau para o tumor e falar, olha, esse grau não preciso me preocupar com quimioterapia porque foi tirado com margem. Não, esse grau, mesmo com margem, você vai ter problema, então a gente introduz a quimioterapia. Né? Por que nunca partir para a quimioterapia? Porque quando eu uso uma droga, eu vou ter uma população de 100 células. Pode ser que 95 delas sejam sensíveis àquela minha droga ou àquele meu coquetel. Né? Geralmente a gente não trabalha com uma droga só. Mas 5% pode ser totalmente resistentes a ela. E existe um cálculo, né, que a partir de abaixo de 1 bilhão de células você não consegue mais detectar o tumor. Né? Ele está lá, mas ele clinicamente é indetectável e às vezes na tomografia você tem um pouquinho de dificuldade de encontrar. Então aquele pouquinho que ficou vai voltar e vai voltar como? Já resistente ao teu tratamento. Né? Então normalmente a gente, por exemplo, linfoma, qual que é o gânglio que está afetado? Pode ser que essa célula tumoral esteja em todos os gânglios já, só que esses estão maiores. Então você faz o tratamento só quimioterápico. Leucemia é uma doença do sangue, não tem como fazer uma cirurgia. Né? E hoje a gente tem poucos centros ainda, e a tendência é aumentar, tem uma ferramenta incrível que é a radioterapia. Né? Então você anestesia o animal, faz igualzinho humano, né? Faz o molde, posiciona e irradia o tumor. E aí você pode ser uma primeira alternativa terapêutica, quando você não tem condições de fazer cirurgia, né?
ou pode fazer a cirurgia e complementar com a radioterapia. Então, tudo isso vai aumentando o sucesso terapêutico, né? Existem outras modalidades, como já tem estudos de imunoterapia, então hoje a gente tem vacina comercialmente disponível nos Estados Unidos para melanoma, que é um tumor de pele, que não tem nada a ver com o nosso, né? O melanoma no cão geralmente é cavidade oral, às vezes no dígito, né? Fala, mas não pegou sol aqui, né? Porque é outra origem, né? Por isso que a gente não consegue falar, generalizar o câncer como uma causa só, né? Então você tem aí várias modalidades terapêuticas à disposição, né? Existe uma terapia que chama eletroquimioterapia. Você perfura o tumor com agulhas e dá um tipo especial de carga elétrica nele. Isso abre poros na célula e faz com que o quimioterápico que não entraria naquela célula entre. E aí são, assim, modalidades que a gente tem aí de tratamento, né? Mas o sucesso, a gente percebe muito bem isso, né? Está muito condicionado à precocidade do diagnóstico, né? Então, quanto maior a precocidade, maior a taxa. Às vezes, como você vai ser precoce num tumor ósseo, né, osteosarcoma, né? Só percebe quando está mancando, porque tanto o cão quanto o gato, eles têm muito disso, né? Na natureza, quem expressa dor é fraco, é presa, né? Então, às vezes o animal começa a mancar, já é tarde, né? Você vai lá, radiografa, já está aquele tumor ósseo importante, né? Mas, em geral, a gente tenta, né, fazer o diagnóstico precoce para fazer o tratamento, com certeza vai ser bem mais eficaz. Mas, assim, hoje a gente tem acesso a drogas quimioterápicas que a gente não tinha no passado, né? Que baratearam muito. E já existe, por enquanto são bem poucos medicamentos veterinários que seguem aquela teoria da terapia-alvo que a gente fala, né? Em vez de você destruir a célula, você vai lá e molecularmente afeta uma parte que faz com que ela se divida, né? Então tem os anticorpos que fazem isso, ou os inibidores. Então a gente já tem na veterinária, produto veterinário com essa tecnologia. A tendência é cada vez mais se investir nisso e baratear e ficar mais acessível. E como ou quando decidir entre um tratamento cirúrgico, mais químio ou rádio, enfim, ou um tratamento mais conservativo? Porque tem muita acho que talvez a maior dúvida de donos de cães que tem um cão com câncer puta, faço ou não faço a quimioterapia, ou ouço um cara lá que tem uma fórmula mágica, eu não faço nada, espero. Como decidir, como balancear isso? Aí é o famoso, cada caso é um caso, né? Então você pega um animal que tem uma formação, que está tranquilo de tirar cirurgicamente, clinicamente ele está bem para passar por um procedimento anestésico, você faz a cirurgia, e aí manda o material para o patologista e decide, né, baseado no que eu falei para vocês, o estadiamento, né? Olha, não tem nada em pulmão, não tem nada em outros órgãos, o patologista diz que é um tumor de grau baixo, veio com margem, eu vou ficar por aí, né? Só na expectativa, no acompanhamento, não abandonar o paciente, nem o tutor deve abandonar o acompanhamento, né? E a gente vai acompanhando. Às vezes o animal teve um tumor aqui e o mesmo tumor aparece em outro local, porque ele carrega já as fraquezas do DNA para isso, né? Então a gente fala, cuidado que ele pode, né? Porque tratou. E muitos pacientes passam por aquela cirurgia e nunca mais voltam por aquela razão, né? Agora, às vezes você fala, puxa, isso aqui está inoperável, né? O que nós vamos fazer? Ou um cão idoso. Ou um cão muito idoso. Então, às vezes, ou então, que não é raro. O animal tem um tumor que até é operável, mas já está com o pulmão todo comprometido. Aí você vai para cuidados paliativos mesmo, vai melhorar o quê? Você não vai pensar em cura, mas você vai tentar dar uma boa qualidade de vida até o seu finalzinho, né? Então, vai usar drogas para tentar pelo menos diminuir a velocidade de crescimento do tumor. Às vezes você pode até contar com um nutricionista para melhorar a dieta, para dar um suporte nutricional mais adequado e aliviar a dor, com certeza, né? Se o animal tiver sinais de dor, com certeza trabalhar essa questão da dor e deixar ele ir até onde ele consegue ir, ou a família às vezes, né, quer ir, né? Então eu vejo muito disso. Mas claro, cada caso é um caso, mas uma dúvida muito recorrente
faço a quimioterapia, vale a pena, porque tem todos os efeitos colaterais da quimio, né? Vai fazer sentido eu submeter o animal a esses efeitos colaterais? E quanto tempo de vida ele vai ter depois disso? Vale a pena, não vale a pena? Enfim, acho que essa é uma dúvida importante. E lógico que cada caso é um caso, a gente entende, mas que fatores que a gente deve levar em consideração? Agora eu vou usar bem uma experiência pessoal, tá? Animais assim que os tutores foram muito reticentes em ou refazer a cirurgia, porque veio com margem comprometida, ou não fazer o tratamento quimioterápico, ou começar o tratamento quimioterápico e abandonar, se arrependeram, né? Então a gente sabe que, por exemplo, vou usar o tumor ósseo, o sarcoma. A gente sabe que se a gente faz só a cirurgia, só a remoção do membro, né, afetado, o animal tem uma expectativa de poucos meses. Com a quimioterapia você melhora essa expectativa em, às vezes, um ano e pouco. Mas isso é muito pouco para você, né, que vai perder o animal daqui a um ano. Mas para um cão que tem uma outra visão espacial, né, temporal, um ano para ele, às vezes, é muito tempo. E às vezes... mas um ano para o dono é importante para ele se Exato, preparar. é isso que eu ia falar. E às vezes aquele pouquinho que ele viveu a mais, eu tenho que precisar para você já... Eu tive uma cachorra muito importante na minha vida. E com 14 anos ela estava com câncer. Só que eu comecei a levar ela para fazer quimioterapia. Ela estava já ficando meio... não sei se demente, mas ela já estava querendo ficar agressiva. Eu falei, estou judiando muito dela. Então eu falei para a doutora, não tem uma quimioterapia oral? Ela falou, tem, mas não é tão efetiva. Em vez talvez ela durar 6 meses, talvez ela dure 3 meses. Eu falei, mas eu vou judiar menos dela. E ela já está com 14 anos. Eu fiz isso, foi bom. Ela teve essa sobrevida de 3 ou 4 meses e eu me preparei. Ela não sofreu tanto, nem eu. E eu achei que foi uma coisa equilibrada a ser feita. Porque dá para fazer uma quimioterapia oral em casa, não dá? Não é tão obrigatoriamente. Assim, existe, por exemplo, o linfoma, cada medicamento que eu colocar a mais, eu aumento bastante a expectativa de vida do indivíduo, né? Então, se eu ficar só no medicamento oral, a expectativa de vida vai ser pequena. Isso é um exemplo. Mas, assim, tem tumores que você não tem, porque o tumor não é que nem os cânceres, né? Não é que nem um antibiótico. Você pega e fala, esse antibiótico pega todo esse espectro de bactérias, né? Então, eu vou acertar. Então, normalmente a gente tem que ter o diagnóstico para saber quais as drogas que ele realmente responde, né? Então, tem pouco arsenal de medicação oral que a gente pode usar. Mas eu uso bastante uma modalidade, que principalmente quando o animal está entrando nessa fase que não tem mais tratamento, que a gente chama de terminal, né? Terminal não quer dizer que vai morrer amanhã, quer dizer que, é uma terapia que a gente chama de metronômica. Você dá um medicamento particular, a gente usa doses muito pequenas, então diminui muito o efeito colateral, e ele teria um efeito mais contra esses vasos sanguíneos que eu falei, do que contra o tumor em si. Só que o que a gente percebe com o tempo, a dose cumulativa desse medicamento acaba tendo um efeito antineoplásico também. Então, se você não consegue reduzir o tumor, você pelo menos estaciona a doença. E às vezes como você falou, é o tempo que o tutor precisava para amadurecer a ideia. O cachorro não vai viver 20 anos. Os cachorros de porte grande vão viver, quando muito, 14, 15 anos. Já é bastante. Então a gente tem que saber que já está no fim da vida, né? Não vai fazer milagre, né? Eu acho que o respeito pelo paciente é fundamental, né? Isso que eu estou fazendo tratamento ou é heroísmo? Né? Milagre, né? Assim, eu vou fazer ele passar por isso, ele vai ganhar um mês. Será que se eu não fizer nada, eu vou deixar ele... Um mês sofrendo ou 15 dias tendo uma vida mais adequada, sei lá. Agora, uma coisa que era importante deixar claro para o público todo mundo tem uma história ruim com tratamento quimioterápico na família, né? Alguém precisou, caiu o cabelo, perdeu peso, tal. Normalmente, os animais, eles suportam melhor os quimioterápicos, né? E nessa ordem, os gatos são mais resistentes do que os cães, do que o ser humano. Então, não que eles não tenham efeitos colaterais, mas eles, pelas mesmas drogas, eles têm uma resposta melhor. É recorrente. Nossa, doutor, eu achei que ela ia ficar mal, parece que está até melhor, né? Está até brincando mais. No meu caso, é que a cachorra era muito velha. Sim, então eu acho que... Se ela tivesse 10 anos, lógico que eu não teria optado por isso, ela tinha 14. E eu criava Border Collie, eu acho que só tinha tido um Border Collie que viveu 15. Falei, meu... Não, eu acho que é questão de bom senso mesmo, né? Eu tenho um paciente que tem uma formação em tórax, e pela velocidade que está crescendo, pelo tempo que ele está vivo, provavelmente não é maligno.
né? Só que ele tem 16 anos de idade. Deixa ele viver, né? Aí eu falei, Vai doutor, abrir e vai morrer na cirurgia ainda. a gente vai abrir o tórax dele, você vai perder, né, o TED, né? Eu falei, então, a gente mantém ele com antitussígeno, e ele tá vivendo, ele já tá com 2 anos de expectativa de vida. Qual a idade dele agora? Então, ele começou com 14, agora tá com 16. Isso aí já... Então, assim, primeiro começou porque ela tinha dificuldade financeira com a cirurgia, né? E depois a coisa foi se acomodando e agora não faz sentido nenhum colocá-lo em cirurgia. Então, assim, fica aquela angústia pro médico, né, de não saber o que é, né? Fala, puxa, né, não vou fechar diagnóstico. Mas o Não animal vai que tá você bem. vai abrir e ele vai morrer na mesma Não, cirurgia. não faz sentido, É. não faz sentido. É uma questão de respeito ao paciente. É. E essa questão financeira é importante, né? É custoso. Né? Hoje em dia, infelizmente, assim, todo o tratamento médico, eu acho que seja a área veterinária ou humana, está muito caro, né? Está muito difícil. E existe o risco, né, da gente caminhar cada vez mais para uma medicina altamente elitista, né? A gente não tem esse arsenal, mas em veterinário, mas em humanos você tem medicamentos que só o governo consegue bancar, né, para tratamento oncológico, né? Então são E caríssimos. na medicina veterinária com esse monte de plano de Isso que eu saúde? ia falar. Isso ajuda ou atrapalha? Exatamente a pergunta que eu ia fazer. Então, na minha instituição a gente não trabalha, eu não recebo, né? Porque é barato, animais. teoricamente é barato, mas vai É. custear esses problemões? Eu assim, eu já Eu não tenho essa experiência. eu tenho pouco contato com tutores que têm plano de saúde, né? Já tive pacientes meus que alguns exames a tutora fez fora pelo plano, né? Então, o que eu percebo assim do plano? Tornou mais acessível, né? Claro que não tudo, mas algumas coisas os planos acabaram tornando mais acessível. Por outro lado, você corre o risco, né, de cair a qualidade do atendimento, né? Porque aí você acaba fazendo volume, Você remunera pouco também? remunera pouco, aí acaba atraindo o jovem recém-formado que, em vez de fazer uma especialização, uma residência, ele vai direto para a vida profissional. Então tem esse viés, né? Mas acho que é uma coisa que a gente vai ter que... Eu não tenho problema de falar isso. Eu acho que o plano de saúde é uma pegadinha para os donos, uma pegadinha para os veterinários, e muitas pessoas não percebem isso e não falam. E se caem nessa aí? Eu tenho visto cada caso que eu falo, como é que isso aqui é um atendimento, qualidade baixíssima, eu jamais faria isso para o meu cachorro. O meu pensamento é, você tem condições de ter o seu cachorro? Então você se prepare para fazer os exames preventivos, para dar uma boa alimentação, para dar uma boa vida e faça ainda uma poupança para o final que da eu ia vida que você vai falar, precisar. sim, Se você não tem essa condição, talvez repense, talvez não seja o momento, não que você não possa ter e não ter que ter, mas talvez não seja o momento ideal. Sabe, estrutura um pouco mais sua vida. E aí você pensa em ter um cachorro. Porque já vai ter um E cachorro. pior do que isso, as pessoas não pensam. E não é que pega um, pega 2, 3, 4, 5, 6, tem 10 cachorros. Aí depois fica fazendo vaquinha de Pix aí pra poder tratar. É complicado mesmo, é complicado. Desculpa, Dan, você falou alguma coisa de cortei. Não, é por aí mesmo. Eu acho que é bem complicado. Mas todo dia que você vai ter um cachorro, faz uma poupança. Igual a gente fala para as pessoas hoje em dia, você não vai se aposentar porque não vai ter. Você tem que fazer uma previdência ou guardar o dinheiro de algum jeito. Faz isso pro cachorro também, porque lá na frente ele vai te custar caro. E O cachorro não assim, custa só aqueles 500 pau por mês no começo. Lá no final ele pode te custar 5 pau por mês. Não é? Exato. Não, eu acho que a gente faz plano de saúde para nós, porque se você cair num hospital, numa UTI... É não um dia tem- só, é uma não vez tem- só. não tem Plano bem de imóvel saúde que pra nós você... também é uma pegadinha, porque você paga a vida inteira. Plano de saúde bom. Quando você vai ficando mais velho, você aposenta, você vai ganhar menos. Aí você fala, bom, esse plano de saúde que eu paguei a vida inteira tá muito caro. Porque você ficou velho, ele triplicou de valor. Exato. O que era 1.000 foi para 5.000. Aí você fala, bom, vou fazer um seguro mais barato. Aí você, negócio de seguro de saúde, plano de saúde é bem Então, complicado. no nosso caso é uma pegadinha, mas uma internação é caríssima, uma cirurgia é caríssima. Mas sim, foi uma pegadinha também. Se você conversar com médicos no início do plano de saúde, que pagava super bem, e os médicos, imagina, maravilha, perfeito, tá enchendo minha agenda. E agora você conversa com os médicos, Se eu eles já, pegasse tudo eles que já eu perceberam que Se eu se deram pegasse mal. todo o dinheiro que eu gastei de plano de saúde e tivesse poupado esse dinheiro, eu teria dinheiro para fazer saúde particular. Então, calma. É. Eu sei, tem coisas que são muito caras. É, então, Você não cai numa, Será que eu teria esse dinheiro? numa Então, UTI, né? Não, acho que para as coisas simples que a gente teve, que talvez você tenha tido até agora, Sim, mas na hora que mas a gente ficar tem idoso... coisas muito complexas aí que realmente são valores exorbitantes, que talvez nem- você tivesse perdido. Que nem a plano de saúde paga.
E quando chega as coisas exorbitantes, Tem que entrar na justiça. você tem que ir para o governo. Judicializar ou ir pro governo. É Verdade. O plano de saúde, sempre que ele puder, ele vai escapar. Sim, é uma pegadinha. Mas na veterinária, como tá começando muito baratinho, e começou pagando bem, inclusive, na veterinária já também, agora tá ficando mais difícil. Antes tinha planos ilimitados de fisioterapia, de acupuntura. Agora não. São 2, 3 sessões e as demais você paga. Só que não existe fisioterapia de 2, 3 sessões. Não tem isso. Exato. Né? Então é uma pegadinha, assim. Eu não sei. Acho que pega uma grande massa aí, talvez esperada, muito leiga, que não para pra pensar, mas é uma pegadinha pra todo mundo. Ou também aquela situação, né? Ah, mas se eu tenho, por que meu animal não tem que ter, né? Também, é isso. Tem isso também, né? É isso. Às vezes Mas são muitos vieses e muitos complicado. pensamentos que se complicam, mas é uma pegadinha assim. Bom, eu queria entender o seguinte, qual que é o papel do médico veterinário justamente na hora de ajudar o dono do cão nesse momento tenso, né? Talvez a pessoa tem um ideal, que é fazer todo o tratamento que hoje já temos, mas a pessoa não tem condições. Ou a pessoa tem até condições, mas tem essas dúvidas. Será que vale a pena fazer ou não fazer? Até que ponto o médico veterinário pode orientar ou, enfim, influenciar nessa decisão? Eu acho que é uma influência, assim, muito forte, né? Porque o que ele quer ouvir de você não é ficar em dúvida, né? Ele quer ouvir de você o que pode ser feito. E a gente tem a obrigação de falar tudo que deve ser feito, ou pode ser feito. Se ele vai fazer ou não por questões financeiras, aí não compete a gente, né? Eu não vou... Mas se você conhece o perfil daquele cliente, é complicado se ele não tem condição financeira, né? Então, mas acho que assim, eu tenho um paciente que, eu falo, olha, era um gato com uma neoplasia em seio nasal, e o tratamento de escolha, a gente sabe que é radioterapia. É um tratamento para 20 e poucos mil reais, né? E eu conversei com a tutora e falei, o ideal aqui é isso. Eu vou fazer. Então, assim, se eu tivesse me omitido, né? Olha, não é, vamos tentar já... Tá, mas e se ela falar, não vou fazer? Então, aí você vai dentro das suas possibilidades, dando as opções. Plano B, plano C. Olha, agora o nosso próximo passo que dá para fazer aqui é só quimioterapia, né? Vai responder, pode ser que responda, depois retorne. E a gente vai pondo os prós e contras, né? Mas a decisão final sempre é do tutor, né? Você nunca vai falar, você tem que tratar, e o cara vai falar, tá bom, obrigado, vou tratar, ou não vai. Então, a decisão é dele, sempre, né? A gente tem a obrigação de instruir bem o tutor para ele tomar a melhor decisão, né? Dar todas as escolhas possíveis e indicar cada uma delas quais são os benefícios e que prós e contras. E quando acontece da família vir com, tá bom, realmente não tenho condições, ou talvez possa até ter condições, mas ouvi não sei aonde uma pílula mágica, uma fórmula de fazer isso e aquilo, e o que o médico veterinário deve fazer? Então, não é bem assim? Exatamente ou não isso, vai lá? Olha, não tem comprovação científica. Não tem comprovação científica, né? E sempre tem uma panaceia, né? Tem uma época que era a graviola, todo mundo tomando graviola, aquela coisa toda. Enriqueceu uma americana lá que comprava a graviola nossa, processava e vendia as cápsulas aqui, né? Caríssimas. Lá nos Estados Unidos, é isso? Não. Aconteceu muitas pessoas, né, humanos com câncer compraram a graviola. Então é tudo da época de moda, né? Eu tive a oportunidade de participar do Congresso Mundial de Oncologia Veterinária no Japão. E lá eles estão produzindo uma substância que eles entendem que tem um efeito benéfico contra o câncer. Estão com pesquisas mesmo. Do cogumelo que eles compram aqui do Brasil. Cogumelo do sol. Eles compram aqui do Brasil. Eles estão encapsulando e, por enquanto, a produção é local e a venda é local. Então, a gente está esperando trabalhos, né, que nos dê luz com relação a isso. Né? Mas é comum. E é o que eu sempre alerto os tutores. Né? Porque posso dar, sei lá, chá de alguma coisa que ajuda, né? Muitas dessas plantas produzem substâncias que competem no fígado com o metabolismo de drogas. E às vezes elas ou aceleram, vai enfraquecer. ou aceleram, ou elas retardam o metabolismo. E com isso você tem efeitos tóxicos que você não teria. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Nem tudo que é natural é necessariamente... Porque na gente existe efeito placebo, né? Mas o cachorro Sim. não tem. Mas o tutor tem, né?
Mas vai mudar nada a vida do cachorro. Ah, não, mas é impressionante como eles deixam de enxergar algumas coisas e acham que... Sim, só, o cachorro tem momentos do dia bom e momentos do dia mal. Isso. Mas quando tomou o chá de não sei o quê, nossa, melhorou, tá Sim, muito sim. mais feliz e mais alegre, e balança mais o rabo e olha pra mim com um olhar mais de ternura. Então acho que ele tá né? melhor. Existe esse efeito placebo e é o tutor que passa por ele. É impressionante como tem. Mas não resolve nada pro cachorro. Não, mas na Não conta do resolve, dono, mas na cabeça... atira o peso da consciência, né? Vamos... Eu não sei nem se existe isso, mas a gente pode fazer uma lista aí de, sei lá, 3 ou 5 fake news do câncer, ou seja, coisas que falam que não é real e que é muito, muito comum e muitas pessoas, muito popular, as pessoas falam muito e na verdade não é assim que funciona. Agora você me pegou, porque eu não sou muito assim de acompanhar redes sociais, mas sempre vem os modismos, né? Mas... Então tá bom, a graviola era um... eu acho que Cúrcuma tá na moda hoje, usa cúrcuma pra isso? para problema ortopédico, né? Funciona bastante. A cúrcuma funciona assim para problemas ortopédicos. Não é para tumor, para inflamação. Não, para tumor, não, mas para problema ortopédico, sim. A gente tem usado muito esses óleos essenciais, né? Do óleo de peixe, né? Então, ômega 3, eles têm um efeito assim, não antitumoral, mas eles melhoram bastante a resposta imunológica. Tem um efeito anti-inflamatório. A gente já sabe que hoje a inflamação ela é um dos fatores promotores do crescimento tumoral e são anti-inflamatórios de resposta muito lenta, né? Não dá para contar com eles, mas existem alguns estudos para redução daquela queimadura, a gente chama dermatite actínica, que é essa dermatose causada pela queimadura da exposição solar e que pode se tornar uma doença pré-maligna. Já tem trabalhos mostrando que o ômega 3 tem um efeito protetor. Então, são coisas que entre aspas, uma substância natural, mas que tem um efeito realmente... Mas é isso que tem que ver, né? Tem comprovação científica, né? Tem trabalhos sérios que foram feitos e mostrando que funcionam. Mas, com relação aí às fake news, acho que não é fake news, mas um dito popular, né? Que é essa questão da ração, acho que é importante, né? É porque eu dei ração, por isso que ele tá assim, porque se não fosse a ração e tal. E a gente tenta mostrar que... Mas a ração talvez tivesse morrido antes. E não tem trabalhos ainda mostrando essa... Pelo contrário, tem um trabalho espanhol, claro que é um trabalho único, cheio de vieses, né? Que houve uma ocorrência maior numa população alimentada com dieta caseira, né? Não natural, dieta caseira. A conclusão dos autores é que, como a dieta do espanhol ela é rica em gordura, talvez seja essa a questão. Mas era uma dieta caseira balanceada ou... Não, era dieta caseira. Né? Dieta caseira. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem reforçado muito. Quer fazer dieta... A gente até já comentou sobre isso. Vai pelo nutrólogo. Faz um balanceamento para o teu animal, né? Ele vai fazer exames antes para ver... Isso não é barato. Exato. Se você tiver vários animais, você vai ter que fazer vários. Não, é mais caro. Se for animal de porte grande, se for 1 quilo por dia. Se for muitos animais... São várias receitas. Não, você precisa ter um freezer só para ele, você precisa ter um fogão e talvez uma cozinheira só para o seu animal. É complicado mesmo. Não para nossa rotina é complicado. Para quem tem mais de um cachorro, muito mais complicado. Exatamente. Eu não critico quem opta por dar alimentação natural, mas tem que fazer direito. Eu acho que a minha visão com os meus cães é o seguinte: eu estou em 2025, cara. Se eu tenho uma equipe de profissionais de uma marca boa, grande, idônea de rações, que está aí há 40, 50, 60 anos no mercado, que já estudou para mim, eu pago por esse serviço. Sim, de alguém ter feito um monte de teste, um monte de estudo, e agora eu tenho esse produto de boa qualidade. E mais, é um produto global. Se eu estou aqui no Brasil, eu acho esse produto. Se eu estou nos Estados Unidos, eu vou achar o mesmo produto. Se eu estiver na Europa, é o mesmo produto. Se eu tiver que mudar de vida para qualquer lugar, o produto vai junto. É a mesma coisa. Eu sou a favor de praticidade. Eu vou te falar. Eu dou uma vida decente para meus cachorros, né? Eles têm sol, têm espaço, têm água, têm vermifugação, vacinação e comem um alimento bom. E eles vivem bastante tempo. Sim. Então, assim, eu posso falar por experiência própria. Meus cachorros morrem de velho. Lógico que quando eles estão velhos, eles apresentam cânceres e outras doenças. E eu não sou esse dono que é super preocupado, não. É lógico que eu toco meus cachorros, palpo, tudo, mas acho que eu não faço exames de rotina como deveria ser feito. Mesmo assim, acho que eu dou uma qualidade de vida boa para eles, que eles
vão longe, entendeu? Então, assim, eu sou a favor da ração porque eu tenho essa experiência. Então, assim, para falar mal de ração, tem que ter trabalho científico realmente exato, comprovando isso. E não tem. Até o momento não se conseguiu provar isso, né, essa relação. É claro, a gente tem rações e rações. Sim. Né? Então você tem as rações de combate, que é aquela que tem um custo muito baixo. Ela pode ter que usar mais aditivos para garantir a qualidade, porque está usando uma matéria-prima de menor qualidade, né? Está usando palatabilizante. Exato, exatamente. Né? Corante, uma porção de coisas. Muita soja, pouca proteína. Sim. Essas rações super premium, tá lá, não há adição de conservantes, nem corantes, então tudo isso pesa. Né? Hoje em dia, se o cara quiser, ele tem ração praticamente orgânica. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Vai pagar mais caro, mas tem. Sim. Exatamente. Muito legal. Tem alguma coisa que a gente podia ter perguntado e não perguntamos? Algum assunto que ficou falha aí, que quebrou a lógica? Algum recado que você queira dar? Não, acho que a gente teve uma boa abordagem. Acho que um recado que eu gostaria de dar é assim, procure sempre, né, o profissional qualificado, né? Então, se a gente vê, talvez até pela pressão do dia a dia, um clínico geral se aventurando a fazer tratamento quimioterápico na própria clínica, existem todas as normas de manipulação dessas drogas. Essas drogas são perigosas porque elas são cancerígenas, né? Então coloca em risco aí o próprio profissional e o tutor. Então, assim, sempre que possível, né, procurar, tem um diagnóstico de doença oncológica, procurar um oncologista, né? Eu sei, a gente está hoje com um número pequeno de pessoas especialistas, mas pessoas especialistas no sentido de terem o título, mas tem muita gente que se dedica só à oncologia e que faz um trabalho muito sério. Hoje em dia o clínico geral ele acaba chamando um oncologista. Sim, né? acho que isso foi uma coisa que mudou bastante aqui no Brasil, porque antes a gente saía... A não ser onde realmente ele não vai ter acesso, né? Exato, depende da região que ele está. Né? Mas antigamente a gente saía da escola de neonatologista a geriatra, né? E hoje, claro, você tem que trabalhar com outras pessoas, né? Tem que trabalhar de maneira multidisciplinar. Mesmo o clínico geral, ele tem que contar com um bom anestesista, um bom cirurgião, e aí saber, né, os especialistas que ele coloca lá dentro para fazer um trabalho mais adequado, né? Porque hoje a cobrança é alta, né? Os tutores são bem mais informados, tem o que o pessoal brinca de Dr. Google, né? Então já vem com tudo traçado, né? Diagnóstico pronto, tratamento pronto e desesperados, né? Porque só leu o que faz, que dá notícia, né? Não vai ler o do dia a dia, né? Sim, muito legal. Dan, tem alguma... Não, eu acho que a gente falou bastante sobre o tema, né? Espero que o pessoal em casa tenha gostado, né? Eu vou ter informação aqui. Um pouquinho que seja. Não, foi ótimo, muito legal. Gostou de participar? Gostei muito legal. Eu quero deixar um último recado para o pessoal, que é o seguinte. Pessoal, ter cachorro é uma experiência fascinante, incrível. Acho que quem gosta tem mesmo que ter. Mas é caro. Ter direito, ser um bom dono, tratar bem, é bem caro. Então, se prepara antes. Se preocupa com a qualidade da alimentação. Se preocupa com a qualidade de vida desse cão. Não pode ter um cão que late para tudo, um cão super estressado, um cão super ansioso. Então, estude sobre isso ou procure um profissional para te ajudar nisso. E faça os exames de check-up anuais. E quando chegar na hora certa, faça os exames, como o doutor falou, que é super necessário. E se por um acaso a gente tiver a infelicidade de o cão desenvolver um câncer, procure um profissional sério, não economiza. Vai no profissional que estudou, que se preparou, que se dedicou. Prestigie esses bons profissionais. Não cai nessas historinhas de internet, a fórmula caseira de não sei o quê. Foge disso daí. Procura um profissional sério para te auxiliar a vida inteira, em todas as áreas que você precisar, que eu tenho certeza que seu cão vai viver melhor, você vai viver melhor, não vai ter esse peso na consciência no final da vida que muitas vezes os donos ficam, né? E é melhor para todo mundo. Então não deixem de pensar nisso. E se tratar o cachorro como um cachorro, né? Em vez de humanizar menos o cachorro, tratar ele mais como cachorro, ele vai viver mais com mais saúde também, né? Com certeza, com certeza. Professor, muito obrigado. Ótimo. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom mesmo. Adorei a aula. Muito bom. Eu que adorei a participação e foi uma honra, né? Uma oportunidade incrível aqui. Passar um pouco do meu dia a dia para vocês, né? E espero que tenha contribuído um pouco aí com
com a audiência de vocês. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal que está em casa. Obrigado por ter assistido. Não se esqueçam de curtir nosso vídeo, de se inscrever no canal se você não tiver inscrito e de compartilhar. Sempre a gente tem um amigo, um parente que está passando por uma situação dessa, está meio perdido. Compartilha aí que vamos ter bastante a maioria dos informação de cães qualidade. Chegando na velhice, vão passar por esses problemas. Exato. Assim. Exato. Muito bom. Obrigado. Até a próxima.